Mamãe, o papai tem uma nova amiga e ela é muito bonita, sussurrou meu filhinho, sem saber o quanto suas palavras me atingiram em cheio. Dirigi até o parque com o coração na mão, esperando ver outra mulher. Mas o que encontrei foi muito mais estranho. Uma mulher que eu nunca tinha visto, uma criança que parecia familiar demais e uma verdade que ainda me tira o sono. Mãe, por que o papai beija aquela senhora no parque? Congelei com a espátula de bacon no meio do caminho até o prato. Mason me encarava do outro lado da ilha da cozinha, com um bigode de chocolate no lábio superior, esperando uma resposta como se tivesse acabado de perguntar sobre o tempo. O que foi, querida? As palavras saíram calmas, mas meu coração já estava batendo forte no peito. A bonitinha com os brincos brilhantes, interrompeu Emma, balançando as pernas da cadeirinha. Ela tem uma filhinha que é a cara do Mason. Não é estranho, mamãe? Antes de prosseguirmos, quero agradecer por estarem aqui enquanto desvendamos juntos esta chocante verdade. Se você acredita na justiça e em se posicionar contra a traição, considere se inscrever. É grátis e nos ajuda a alcançar mais pessoas. Agora, vamos ver o que acontece a seguir. A espátula caiu com um estrondo no fogão. Meus filhos, de 7 e 5 anos, tinham acabado de me dizer casualmente que meu marido levava uma vida dupla. Voltei-me para o fogão, agarrando-me à borda da bancada até meus nós dos dedos ficarem brancos. O bacon estava queimando. Eu conseguia sentir o cheiro, ver a fumaça começando a subir, mas não conseguia me mexer. Meu treinamento profissional, uma década gerenciando crises para os políticos e executivos mais poderosos de Boston, já deveria ter entrado em ação, deveria ter me ajudado a manter aquela máscara perfeita de compostura que eu usava quando os senadores ligavam às 2 da manhã para confessar seu último escândalo. Mas esse desastre não era de outra pessoa. Era meu. Onde papai beija essa moça? Perguntei, forçando minha voz a permanecer leve e curiosa. Apenas uma mãe perguntando sobre o dia dos filhos. Nada de extraordinário acontecendo em nossa cozinha ensolarada, com seus azulejos brancos tipo metrô na parede e as janelas salientes que deixam entrar muita luz forte da manhã. Mason deu de ombros, balançando as pernas debaixo do balcão no Riverside Park. Você sabe onde o papai nos leva todo sábado de manhã enquanto você trabalha no computador? Todo sábado de manhã. Por quanto tempo? Ele não a beija como beija você, mãe. Acrescentou Emma, prestativa, pegando seu copo de treinamento. É diferente, mais suave, e ele sorri para ela do mesmo jeito que sorri para nós quando fazemos algo bom. Uma sensação fria e cortante se contorceu no meu peito. Peguei a frigideira fumegante e a tirei do fogo, ficando ali parada, encarando o bacon arruinado, tentando processar o que minha filha, ainda no jardim de infância, acabará de descrever com uma inocência devastadora. Contei-me sobre a garotinha, eu disse, me virando para encará-las. Mantive minha expressão neutra, interessada, como se estivéssemos discutindo a brincadeira favorita delas no parquinho, em vez do fato de que o pai delas aparentemente estava tendo um caso bem na frente delas. O nome dela é Lily, anunciou Emma com o entusiasmo de uma criança de 5 anos. Ela tem 6 anos e é tão legal, mamãe. Ela consegue dar uma cambalhota para trás no balanço. Uma cambalhota de verdade, confirmou Mason, com os olhos brilhando daquele jeito que sempre brilhavam quando ele falava de algo impressionante. E ela sobe até o topo do parquinho sem medo. Além disso, ela é a minha cara. Mesmo cabelo, mesmo nariz. Até a senhora Tim, do escritório do meu pai, disse isso quando nos viu no parque uma vez. Fiquei sem ar. A senhora Tim tinha nos visto. A assistente de Arlo tinha presenciado o que quer que fosse aquilo, o que significava que não estava escondido. Estava à vista de todos, público suficiente para que pessoas do escritório dele tivessem notado. A moça bonita fala com você? Perguntei, estendendo a mão para a torrada de Emma que tinha aparecido momentos antes de minha vida desmoronar. Minhas mãos estavam tremendo, mas as forcei a ficarem firmes enquanto espalhava manteiga no pão. Às vezes, disse Mason com a boca cheia de cereal, ela é legal. Ela sempre traz lanches gostosos, como balas de goma e aqueles biscoitos com cobertura. Não aqueles saudáveis que você coloca na sua mala, mãe. Sem ofensas. Sem ressentimentos.
Consegui cortar a torrada da Emma em triângulos perfeitos porque minhas mãos precisavam fazer algo normal e corriqueiro, enquanto meus filhos descreviam a outra família do meu marido como se estivessem falando de personagens de desenho animado. Emma balançou as pernas, batendo os calcanhares no assento elevatório. Às vezes, o pai a chama de querida e compra para ela aquele café chique do carrinho. Aquele com chantilly por cima. O café chique. Arlo mal se lembrava mais de como eu tomava meu café. 2 colheres de açúcar, um pouco de creme. Há anos que parei de esperar que ele me trouxesse algo do carrinho. Atribuí isso ao fato de o casamento ter se tornado confortável, familiar, menos romântico. Acontece que ele era bastante romântico, só não comigo. Há quanto tempo papai te leva para vê-los? Perguntei, servindo suco de laranja com uma mão que parecia desconectada do meu corpo. Mason fez uma careta, pensando, não sei, faz muito tempo desde antes do aniversário da Emma. Acho que o aniversário da Emma foi há 4 meses. 4 meses de mentiras de sábado de manhã. 4 meses de Arlo me dando beijinhos na testa e mandando as crianças para fora de casa para termos um tempo de qualidade juntos, enquanto eu ficava em casa respondendo e-mails e preparando propostas de clientes. Tempo de qualidade com outra mulher. Outra criança que se parecia com o nosso filho. Em outubro, me lembrei dos nossos 10 anos de casamento. Conheci o Arlo em um evento de networking quando eu estava construindo minha empresa de consultoria em comunicação de crise. Ele era charmoso, bem-sucedido no ramo de desenvolvimento imobiliário comercial e pronto para se estabelecer. Nos casamos rapidamente, tivemos Mason 2 anos depois e Emma 3 anos depois disso. Tinha sido bom. Eu achava que tinha sido bom. Problemas normais de casamento, dinheiro, estresse, desentendimento sobre a criação dos filhos, a forma como o romance se transforma em rotina quando se está criando filhos pequenos e construindo uma carreira. Nada que parecesse catastrófico. Mas agora eu estava calculando de trás para frente, revendo nossa trajetória, como fazia para clientes que enfrentavam exposição. E os números estavam me deixando doente. Lily tinha 6 anos. Emma tinha acabado de fazer 5, o que significava que, quando eu estava grávida de Emma, exausta, hormonal e lidando com enjoos matinais, Arlo já estava envolvido com outra pessoa, já construindo essa outra vida. Ou talvez Lily tenha vindo depois que Emma nasceu. Quando eu estava afundando em depressão pós-parto, mal conseguindo dormir, chorando no chuveiro para que as crianças não ouvissem. Quando Arlo estava viajando constantemente para fechar aqueles negócios imobiliários em Cambridge e Worcester, quando ele chegava em casa cheirando a sabonete de hotel e alegando estar exausto demais para a intimidade porque as negociações tinham se estendido até tarde da noite. Ele estivera com ela naquelas noites. Ela estivera grávida enquanto eu lutava sozinha com um recém-nascido e uma criança pequena? Mamãe, você está apertando o suco com muita força, disse Emma, apontando para a caixinha na minha mão. Olhei para baixo e vi o suco de laranja transbordando do copo da Emma, derramando-se pela bancada. Coloquei a caixa de suco cuidadosamente no chão e peguei um pano de prato, limpando a bagunça com precisão mecânica. A mãe da Lily também vem ao parque? Perguntei, mantendo um tom de voz casual. É com eles que o papai conversa, confirmou Mason, raspando o fundo da tigela de cereal. Eles ficam juntos enquanto a gente brinca. Às vezes, sentam no banco e tomam café. Papai sempre ri das piadas dela. Ele ri diferente com ela do que com você, mãe. Mais alto. Ele ri diferente com ela. Minha filha de 7 anos percebeu que meu marido estava mais feliz com a amante do que com a esposa, e eu não tinha notado nada. Estava tão concentrada em lidar com a crise de todos os outros. O congressista cujo caso extraconjugal com sua estagiária ameaçou sua campanha de reeleição. O CEO de uma empresa de tecnologia cujo escândalo de e-mails precisou de uma estratégia para conter os danos. O diretor de uma organização sem fins lucrativos cujas acusações de peculato exigiram uma gestão cuidadosa da mídia. Passei 10 anos construindo uma reputação como a pessoa que conseguia consertar qualquer coisa, administrar qualquer desastre, transformar catástrofes em narrativas controladas, e não vi o furacão de categoria 5 se formando na minha própria cozinha. Você devia vir ao parque com a gente qualquer dia desses, mamãe, sugeriu Emma, pegando seu suco. Aí você podia conhecer a Lily. Aposto que você gostaria dela. Todo mundo gosta dela. Talvez eu goste, eu disse, esboçando algo próximo a um sorriso.
Que bom, querida. Depois disso, arrumei as crianças para a escola no piloto automático. Fiquei escovando os cabelos loiros e embaraçados da Emma enquanto ela reclamava que a trança de princesa estava muito apertada. Preparando o almoço do Mason. Sanduíche de peru. Fatias de maçã. Queijo em palitos. As cenouras que ele trocaria com seu amigo Brandon. Encontrar o livro da biblioteca da Emma que vencia hoje. Assinar a autorização para a excursão da turma do Mason ao Museu de Ciências. Todas as tarefas normais de uma manhã de terça-feira que as mães fazem enquanto minha mente fervilhava de cenários e possibilidades como se eu estivesse me preparando para uma apresentação para um cliente. Um caso extraconjugal era devastador. Mas um caso com uma criança que não era um momento de fraqueza ou uma aventura passageira da crise da meia-idade, mas sim uma segunda vida, uma família paralela, uma decepção sistemática que exigia planejamento, coordenação e recursos financeiros que eu nem sabia que o Arlo estava gastando. De onde vinha o dinheiro? Da nossa conta conjunta, que eu mal monitorava porque confiava nele para cuidar das finanças enquanto eu me concentrava nos meus clientes exigentes. Será que ele estava desviando nossas economias para sustentar essa outra mulher e a filha dela enquanto eu pagava a hipoteca e as contas do supermercado? O ônibus escolar chegou pontualmente às 8h15, como sempre. Dei um beijo de despedida em Mason e Emma, observei-o subir os degraus com suas mochilas enormes e acenei até o ônibus virar a esquina na Avenida Commonwealth. A senhora Patterson, da casa ao lado, me cumprimentou alegremente por cima da cerca viva, lembrando-me que o clube do livro era na quinta-feira e perguntando se eu ainda queria levar minhas tortinhas de limão. Com certeza. Liguei de volta com a voz animada e firme, ansiosa pelo que viria. Regra número 1 do gerenciamento de crises. Nunca deixe que te vejam sangrando. De volta para dentro. Atravessei nosso prédio de tijolos como se o estivesse vendo pela primeira vez. A sala de estar onde discutíamos se o sofá modular era grande demais para o espaço. A mesa de jantar onde jantávamos aos domingos e comemorávamos aniversários. As fotos emolduradas que enfeitam o corredor. Nosso dia de casamento. Mason recém-nascido. O primeiro aniversário da Emma no Natal passado, com roupas combinando e sorrisos forçados. Será que alguma coisa daquilo era real? Ou será que eu estava vivendo numa mentira cuidadosamente construída enquanto Arlo mantinha sua vida real em outro lugar? Meu celular vibrou na bancada da cozinha. O nome da minha irmã Ivy apareceu na tela. Era a ligação de terça-feira de manhã para saber como ela estava, uma tradição desde que seu tratamento contra o câncer terminou, 3 anos atrás. Eu fiquei olhando para o telefone, com o polegar pairando sobre o botão de atender. Eu poderia dizer a ela que Ivy ficaria furiosa em meu nome, que viria imediatamente com vinho e uma raiva fraternal contagiante. Ela me ajudaria a planejar o que quer que viesse a seguir. Mas se eu dissesse em voz alta, Arlo tem outro filho, então não teria como voltar atrás. Não dava para fingir que era um mal-entendido ou uma explicação inocente. Falar sobre isso tornaria tudo real. A ligação foi para a caixa postal. Eu mandaria uma mensagem para ela mais tarde. Inventaria alguma coisa sobre estar em uma ligação com um cliente. Ou sobre estar lidando com uma emergência que precisava de atenção imediata. Não era totalmente mentira. Meu casamento era definitivamente uma emergência. Peguei meu laptop, coloquei-o sobre a mesa da cozinha e abri o Google Maps. Digitei em Riverside Park. A vista de satélite mostrou claramente a área do parque infantil. Balanços, área de escalada, ginásio, trilhas para caminhada ao longo do rio Charles. Aquele grande carvalho onde os pais costumavam se reunir nas manhãs de fim de semana para tomar café enquanto os filhos gastavam energia. Boa visibilidade de vários ângulos. Bancos espalhados por toda parte. Havia estacionamento disponível a 2 quarteirões de distância, nas ruas laterais. Faltavam 4 dias para o sábado. 4 dias para planejar, para me preparar, para decidir exatamente como eu queria lidar com o momento em que deixaria de ser a esposa desatenta e me tornaria algo completamente diferente. Subi até o nosso quarto, o quarto que Arlo e eu dividíamos há 10 anos, onde fazíamos amor, discutíamos sobre a temperatura do termostato e debatíamos estratégias para criar os filhos. Abri o armário e vasculhei as caixas na prateleira de cima até encontrar o que precisava. Um Gol vermelho velho que Ivy tinha deixado para trás depois do churrasco do verão passado.
Óculos de sol enormes que comprei para as férias e nunca usei porque me faziam parecer que estava me esforçando demais. Um moletom cinza com zíper que coloquei na pilha de doações, mas nunca doei de fato. Eu ficaria parecida com qualquer outra mãe cansada de Boston fazendo compras no fim de semana, vestida com roupa esportiva. Comum, esquecível, invisível, exatamente o que eu precisava ser. Porque eis o que Arlo havia esquecido sobre mim, se é que algum dia realmente soube. Eu construí toda a minha carreira gerenciando situações impossíveis, investigando o que as pessoas queriam esconder, documentando evidências e construindo casos, e sabendo exatamente quando usar informações para obter o máximo impacto. Eu sabia como encontrar a verdade nas mentiras, como juntar histórias a partir de fragmentos, como controlar narrativas e orquestrar consequências. Arlo achava que estava sendo cuidadoso. Rotinas de exercícios físicos aos sábados de manhã como disfarce, levando as crianças junto para parecer inocente, provavelmente dizendo a essa mulher que eu estava ocupada demais com o trabalho para me juntar a eles, me pintando como a esposa obcecada pela carreira que negligenciava a família. Mas ele cometeu um erro crucial. Transformou nossos filhos em seus álibis. E as crianças são abençoadas. Diga a verdade. Mason e Emma me contaram tudo. O local, o horário, a aparência da mulher, até mesmo o nome e a idade da outra criança. Lily, de 6 anos, era a cópia exata de Mason. Meu celular vibrou com um e-mail de trabalho. Um cliente precisava de uma reunião estratégica de emergência sobre uma denúncia de assédio que acabará de se tornar pública. Respondi profissionalmente, agendei a ligação para as 14 horas, compartimentalizei minha crise pessoal em uma caixinha para lidar com ela depois, porque era isso que eu fazia. Administrei desastres, resolvi situações impossíveis, fiz problemas desaparecerem ou, quando necessário, controlei exatamente como eles explodiram e quem se machucou no raio da explosão. O sábado não chegava nunca. Eu precisava ver isso com meus próprios olhos, documentar, entender a dimensão completa do que estava enfrentando antes de decidir o que fazer a seguir, e eu decidiria. Não o Arlo, não algum amigo bem-intencionado oferecendo conselhos, nem mesmo minha irmã feroz e protetora, eu. Acontecia o que acontecesse, eu controlaria, gerenciaria e orquestraria cada consequência com a precisão que dedicava às situações mais críticas com meus clientes. Voltei para a janela panorâmica da nossa sala de estar, olhando para nossa rua tranquila no extremo sul, com seus prédios históricos de tijolos aparentes e jardins frontais cuidadosamente cultivados. Um bairro perfeito em Boston. Uma família perfeita. Pelo menos era o que todos pensavam. Faltavam 4 dias para sábado. Faltavam 4 dias para eu deixar de ser a esposa desavisada e me tornar a mulher de quem Arlo deveria ter tido medo desde o início. A manhã de sábado chegou com aquela cruel normalidade que torna a traição ainda pior. Acordei com a luz do sol entrando pelas janelas do nosso quarto, o som do alarme do Arlo tocando às 7h30, como fazia todo fim de semana. Ele saiu da cama com um gemido, esticou os braços acima da cabeça e foi para o banheiro como se fosse apenas mais um sábado comum. Como se ele não fosse levar nossos filhos para conhecer sua família secreta. Fiquei na cama, assistindo com os olhos semicerrados enquanto ele fazia sua apresentação. A rotina de alongamento que ele tinha começado 4 meses atrás. Agachamentos, círculos com os braços, tocar os dedos dos pés com esforço exagerado, checar o relógio de atividades físicas, tocar na tela várias vezes como se as métricas realmente importassem, cantarolar alguma melodia desafinada enquanto escovava os dentes, ele era bom. Isso eu reconheço. Anos de prática o tornaram convincente. Quando ele voltou para o quarto para vestir jeans e uma camiseta azul marinho, aquela que eu lhe comprei no Natal passado porque realçava seus olhos, forcei-me a respirar normalmente para parecer uma esposa ainda dormindo, não uma mulher planejando vigiar o próprio marido. Vou levar as crianças ao parque, disse-lhe baixinho, provavelmente pensando que eu ainda estava dormindo. Deixar você descansar um pouco. Que atencioso. Que marido dedicado. Proporcionando à sua esposa trabalhadora uma manhã de sábado tranquila. Esperei até ouvi-lo descer as escadas. Ouvi a voz animada de Mason e a tagarelice aguda de Emma. Ouvi o barulho do café da manhã sendo preparado às pressas. Então me levantei e fui até a janela, observando Arlo conduzir nossos filhos para dentro de sua BMW preta. Ele me deu um beijo na testa antes de eles saírem. Eu desci as escadas de roupão, representando o papel de esposa cansada, grata por uma manhã tranquila para colocar o trabalho em dia.
Apresentação importante para o cliente na segunda-feira, eu disse, gesticulando vagamente em direção ao meu laptop na mesa da cozinha. Preciso mesmo me preparar. A mentira veio fácil. Depois de 10 anos de casamento, tínhamos nos tornado bons em mentir um para o outro. Eu só não tinha percebido isso até agora. Não tenha pressa, disse Arlo, com a mão quente no meu ombro. Provavelmente vamos ao parquinho por algumas horas. Para gastar um pouco de energia. Ele sorriu. Tranquilo, relaxado, completamente sem culpa. Eu sorri de volta. No instante em que seu BMW saiu da nossa garagem, eu já estava me mexendo. Calça jeans que eu tinha separado na noite anterior. Moletom cinza, cabelo preso num coque desarrumado sob o gorro vermelho da Eve. Óculos de sol enormes que cobriam metade do meu rosto. Eu parecia exatamente o que estava tentando ser. Inesquecível. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava as chaves do carro no gancho perto da porta. Meu coração batia tão forte que eu conseguia senti-lo na garganta. Ouvia o zumbido do sangue nos meus ouvidos. Isso era diferente do trabalho para clientes. Era algo pessoal. Era minha vida desmoronando em tempo real, e eu estava prestes a testemunhá-la com meus próprios olhos. O trajeto até o Riverside Park levou 20 minutos no trânsito da manhã de sábado. Estacionei a 2 quarteirões de distância, numa rua residencial tranquila, e conferi minha aparência pelo retrovisor. Apenas mais uma mãe de Boston. Nada de extraordinário, nada memorável. Eu conseguiria fazer isso. O parque estava cheio de gente de fim de semana, corredores com roupas caras de corrida, famílias com carrinhos de bebê, pessoas passeando com seus cachorros e soltando-os na área designada. Misturei-me facilmente, apenas mais uma pessoa aproveitando a manhã fresca de outubro. O rio Charles estendia-se para além do parque, suas águas refletindo o céu cinzento de outubro. Encontrei um banco com vista desimpedida para o parquinho principal, perto o suficiente para ver tudo, mas longe bastante para não ser notado. Peguei meu celular, inclinando-o como se estivesse navegando nas redes sociais, apenas mais uma mãe distraída supervisionando de longe, sem muita atenção. Mason e Emma correram para o parquinho a toda velocidade assim que chegaram. Observei-os correrem em direção aos balanços, o rabo de cavalo loiro de Emma balançando, os cachos escuros de Mason refletindo a luz. Arlo seguia mais devagar, com as mãos nos bolsos, checando o celular com aquela energia nervosa que tantas vezes eu confundia com o estresse do trabalho. Ele estava esperando alguém. Eu sabia disso antes dela aparecer, mas saber não me preparou para a realidade. Ela veio pela trilha que acompanhava a curva do rio, não do estacionamento como um visitante comum. Como se estivesse esperando nos bastidores, calculando sua chegada para coincidir com o movimento de seus longos cabelos escuros, presos em um rabo de cavalo alto que balançava enquanto ela caminhava. Roupas esportivas caras, com logotipos de grife bem visíveis. Calças legging da Lululemon, uma jaqueta Nike justa que provavelmente custou mais do que toda a minha roupa. Óculos de sol grandes apesar do céu nublado. E segurando sua mão, pulando para acompanhar seu passo mais largo, estava uma menininha que me deixou sem fôlego. Mason não estava exagerando. Aquela criança era a cara do meu filho. Os mesmos cachos escuros, o mesmo nariz, a mesma covinha característica na bochecha esquerda. A semelhança era tão grande que chegava a ser assustadora, como olhar para uma foto do Mason aos 6 anos de idade. Só que desta vez era uma menina com uma jaqueta rosa e tênis brilhantes. Lily. Ela se desvencilhou da mulher e correu direto para Arlo, de braços abertos, chamando algo que eu não conseguia ouvir a essa distância. Ele se abaixou e a envolveu num abraço que parecia ensaiado, familiar, natural, do mesmo jeito que abraçava Mason e Emma. O mesmo carinho, o mesmo calor. Meu dedo encontrou o botão da câmera do meu celular. Comecei a tirar fotos, rápida e compulsivamente, dando zoom ao máximo que a lente permitia. A mão de Arlo na cabeça de Lily, bagunçando seus cachos. A mulher se aproximou sorrindo, com 2 xícaras de café nas mãos. O jeito como Arlo aceitou uma delas com um aceno de agradecimento, o café chique que Emma havia mencionado, com chantilly por cima. Tirei mais fotos da mulher, cujo nome eu ainda não sabia, mas que logo estaria ao lado de Arlo. Eles não estavam se tocando, mas o espaço entre eles era íntimo, confortável. A linguagem corporal de pessoas que se conheciam bem, que já haviam estado assim muitas vezes antes.
Lily correu para se juntar a Mason e Emma no parquinho. Observei meus 3 filhos brincando juntos, um detalhe tão surreal que precisei piscar várias vezes para ter certeza de que não estava imaginando coisas. Eles se moviam uns ao redor dos outros com uma familiaridade natural. Mason ajudou Lily a alcançar um nível mais alto. Emma mostrou-lhe algo no chão, provavelmente um inseto ou uma pedra interessante, conhecendo a Emma. Elas eram amigas de verdade, que se viam com frequência suficiente para terem desenvolvido rotinas e piadas internas. E eu não fazia a mínima ideia. Arlo e a mulher se mudaram para um banco próximo. Ainda dava para ver o parquinho, mas com privacidade suficiente para conversar. Me mexi um pouco no banco, ajustando meu ângulo para que eles continuassem enquadrados. Através da câmera do meu celular, viu colocar a mão na parte inferior das costas dela, um gesto casual, possessivo, como se já o tivesse feito 1000 vezes. Ela se inclinou para ele, não de forma dramática, não como em um filme, apenas uma sutil mudança de peso, o ombro pressionando o braço dele. Isso não era novidade. Não se tratava da energia nervosa de um caso recente. Momentos roubados repletos de adrenalina e medo de ser descoberto. Era algo estabelecido, rotineiro, confortável. Por quanto tempo? Quantos sábados isso se repetiu enquanto eu ficava em casa, felizmente alheio? Quando Mason e Emma se distraíram, correndo um atrás do outro perto do carvalho, gargalhando alto sobre algo que só crianças entendem, Arlo se virou para a mulher e beijou sua têmpora. Rápido, familiar, sem reservas. O tipo de beijo que você dá em alguém que ama sem pensar. Meu estômago revirou. Mesmo assim, tirei a foto, registrando a cena enquanto minhas mãos tremiam. Observei-os por 40 minutos que pareceram horas. Vi Arlo empurrar Lily no balanço com a mesma atenção cuidadosa que dedicava a Emma. Observei-o rir de algo que a mulher disse, aquela risada alta e genuína que Mason havia notado, a mesma que ele não dava mais comigo. Observei as 3 crianças brincando juntas como os irmãos que aparentemente eram. Pelo menos nas manhãs de sábado no Parque Riverside, a traição doeu mais do que eu esperava. Não foi apenas Arlo mentindo para mim, construindo essa vida secreta pelas minhas costas. Ele usou nossos filhos como fachada. Envolveu Mason e Emma em seu engano, tornando-os participantes involuntários de seu caso. Que tipo de homem faz isso? Por volta das 10h30, vi Arlo olhar para o relógio. Ele chamou Mason e Emma, que resmungaram em protesto, como crianças fazem quando a diversão está acabando. A mulher se abaixou até a altura de Lily, dizendo algo que fez a menina sentir seriamente. Então Lily deu um abraço de despedida em Arlo. Outro longo e carinhoso abraço antes de voltar para sua mãe. Eles se separaram como se fosse rotina, como se tivessem aperfeiçoado a coreografia de se encontrarem e se separarem sem chamar atenção. Saí antes que Arlo pudesse me ver, obrigando minhas pernas trêmulas a me levarem de volta pelo parque em um ritmo normal. Apenas mais uma mãe terminando sua caminhada matinal. Nada para ver aqui. No meu carro, a 2 quarteirões de distância, fiquei agarrada ao volante por 10 minutos antes de finalmente confiar em mim mesma para dirigir. As fotos no meu celular contam toda a história. A mão de Arlo nas costas dela, o jeito como Lily olhava com evidente carinho, a linguagem corporal confortável de pessoas que se conheciam há anos e anos. Forcei-me a respirar lenta e deliberadamente. Inspirar pelo nariz, expirar pela boca. Treinamento em gestão de crises. Avaliar os danos. Catalogar as evidências. Planejei a resposta. Mas este não era um escândalo de outra pessoa. Era meu. E todo o treinamento profissional do mundo não conseguiu conter as lágrimas que finalmente vieram, quentes, furiosas e devastadoras. Me permiti chorar por exatamente 10 minutos. Depois, enxuguei o rosto com guardanapos de fast food que encontrei no porta-luvas, retoquei o rímel borrado no retrovisor e dirigi para casa. Quando cheguei em casa, parecia normal, serena, como se tivesse passado a manhã trabalhando naquela apresentação inexistente para o cliente, em vez de assistir ao meu casamento desmoronar em um parque público. Tranquei-me no quarto e abri o laptop. O rosto da mulher estava nítido em várias fotos. Comecei com buscas reversas de imagens, abrindo mecanismos de busca e digitando as imagens com as mãos trêmulas. Nada apareceu de imediato. Ela não era uma figura pública.
Não tinha fotos marcadas nas redes sociais, mas eu tinha outras ferramentas. Registros de imóveis, cadastros comerciais, buscas no LinkedIn usando Boston Onion Design de interiores, e faixa etária aproximada. Eu era boa nisso. Encontrar informações que as pessoas queriam esconder era literalmente o meu trabalho. Em menos de uma hora, eu já tinha um nome. Vanessa Maro, 34 anos, designer de interiores com seu próprio pequeno escritório em Cambridge. Encontrei o site da empresa dela, que exibia salas de estar elegantes e cozinhas modernas, depoimentos entusiasmados de clientes, uma imagem profissional cuidadosamente construída, nenhuma menção ao marido, nenhuma foto de Lily, o que fazia sentido, provavelmente por motivos de segurança, já que ela mantinha a filha fora das redes sociais. Não havia nenhuma conexão visível com o sistema Arlo, o que significava que eles tinham sido cuidadosos. Inteligentes, mas não o suficiente. Ouvi o BMW entrar na garagem por volta do meio-dia. Ouvi a porta da frente abrir. As vozes de Mason e Emma tagarelavam sobre o parquinho, sobre o salto mortal da Lily, sobre o carrinho de café chique que o papai comprou. Fechei meu laptop e desci as escadas, tentando disfarçar minha expressão facial para parecer o mais normal possível. Arlo estava ajudando Emma a tirar o casaco na entrada. Mason já tinha tirado os sapatos e estava indo em direção à TV. Como foi o parque? Perguntei, encostada no batente da porta da cozinha. Arlo olhou para cima, sorrindo. Tranquilo, relaxado, completamente livre de culpa. Crianças ótimas, se divertiram muito. Que bela manhã. Mentira. Isso é maravilhoso, eu disse, retribuindo o sorriso. Fico feliz que todos tenham se divertido. Eu também me saí bem na apresentação. 10 anos gerenciando crises me ensinaram a manter a compostura perfeita enquanto tudo desmoronava por dentro. Arlo não fazia ideia do que eu tinha visto, do que eu sabia, do que estava por vir. E, por ora, eu o deixaria continuar pensando que estava seguro. O domingo se arrastou com aquele tipo de normalidade sufocante que faz você questionar a própria sanidade. Arlo fez panquecas para o café da manhã. Sua especialidade de fim de semana, com gotas de chocolate em formato de carinhas sorridentes para as crianças. Fomos à feira de produtores à tarde. Mason e Emma corriam entre as barracas enquanto Arlo segurava minha mão como se ainda fossemos o casal dos nossos cartões de Natal. Ele era tão bom nisso, tão experiente. Eu observava escolher maçãs e brincar com o vendedor, e me perguntava se era assim que se sentia enlouquecer. Saber a verdade enquanto todos ao seu redor mentiam. Quando chegamos em casa e ele acalmou as crianças com um filme, alegando que precisava adiantar o trabalho em seu escritório em casa, eu estava vibrando com a necessidade de saber mais para entender a dimensão completa do que eu havia testemunhado no Riverside Park. Esperei até ouvir a porta do escritório dele fechar, o clique do teclado ligando. Então, levei meu laptop para o nosso quarto e tranquei a porta. A presença digital de Vanessa Morrow era discreta, mas não invisível. Seu negócio de design de interiores tinha um site profissional que exibia salas de estar elegantes e cozinhas modernas. O Instagram dela era público. Lindas fotos do seu trabalho. Postagens ocasionais sobre seu estilo de vida, como café da manhã e gratidão. Nenhuma foto da Lily, o que eu entendi. Alguns pais mantiveram seus filhos offline por segurança. Nenhuma foto do Arlo também. Nenhum indício de um relacionamento. Eles tinham sido espertos quanto a isso. Mas esperto não era o mesmo que invisível. Consultei os registros de imóveis de Cambridge. Pesquisando pelo nome dela, encontrei o apartamento no Porter Square, um prédio reformado perto da estação de metrô Tá. O tipo de lugar pelo qual jovens profissionais pagavam preços altíssimos. Data da compra, novembro de 2017. Há 7 anos, minhas mãos congelaram no teclado. Não foram 4 meses, nem mesmo 2 anos. 7 anos disso. 7 anos de engano sistemático. E lá, enterrado nos documentos do imóvel, estava o nome de Arlo, co-signatário da hipoteca. Provas legais de que ele a ajudou a comprar este lugar, de que esteve financeiramente ligado a ela durante quase todo o nosso casamento. Senti como se estivesse caindo, mesmo estando sentada perfeitamente imóvel na nossa cama. Novembro de 2017. Isso aconteceu 2 meses depois de eu ter engravidado da Emma. 2 meses depois de termos comemorado com champanhe e ligado para nossas famílias com a feliz notícia.
Enquanto eu lidava com o cansaço do primeiro trimestre e os enjoos matinais, o Arlo estava assinando os papéis da hipoteca da casa de outra mulher. Forcei-me a continuar investigando. Nossos extratos bancários estavam armazenados em uma pasta compartilhada que Arlo havia criado anos atrás. Acesso conveniente para nós dois, embora eu raramente os consultasse. Ele cuidava das finanças. Eu confiei nele. Que burrice! Eu fui tão estúpida. Abri primeiro os extratos dos últimos 6 meses, percorrendo as cobranças familiares. Supermercados, postos de gasolina, mensalidades escolares das crianças, e tudo acontece como um relógio. Boston Consulting Group, contrato mensal, $2.000. O mesmo valor todos os meses. Ao rolar a página até onde consegui encontrar, acessei extratos antigos. Há 2 anos, 3 anos, eram $2.000 todos os meses durante anos. Peguei meu telefone e liguei para o registro comercial de Massachusetts usando o sistema automatizado fora do horário comercial. Digitei o nome da empresa e esperei enquanto o sistema fazia a busca. Não foi encontrada nenhuma entidade comercial com esse nome. O Boston Consulting Group não existiu. Era uma empresa fictícia. Uma empresa de fachada que Arlo criou para esconder o que realmente estava fazendo. Desviando nosso dinheiro para Vanessa. $2.000 por mês durante 7 anos? Fiz as contas rapidamente. Meu cérebro, pronto para lidar com a crise, fazia contas enquanto meu coração se despedaçava. $168.000. Quase $200.000 do nosso dinheiro foram para sustentar a outra família dele, enquanto eu controlava cuidadosamente as despesas da casa, recortava cupons e me preocupava se teríamos dinheiro para restaurar o piso de madeira. A dimensão do engano foi impressionante. Não se tratava apenas de um caso extraconjugal. Era uma fraude financeira sistemática, escondida à vista de todos, porque ele contava com o fato de eu estar ocupada demais, confiante demais, focada demais na minha carreira exigente para analisar nossas contas com atenção. Em seguida, abri nossos álbuns de fotos, os digitais que estavam salvos na nuvem. Comecei a percorrer os anos de momentos felizes registrados, férias em família, festas de aniversário, fotos de feriados. E lá estava o nascimento da Emma. Outubro de 2019. Lembro-me daquele momento com muita clareza. Um parto difícil que terminou em uma situação de emergência. Semanas de recuperação, meses de exaustão pós-parto. Arlo tinha sido um apoio, mais distante, viajando a trabalho mais do que o habitual naquele inverno, ou pelo menos era o que ele dizia. Continuei rolando a tela. O 3º aniversário do Mason em 2018, a festa de dinossauros que eu planejei por semanas. Nossa viagem de aniversário para Vermont em 2017, aquele fim de semana romântico antes do nascimento da Emma. Ficamos em uma pousada, fizemos trilhas nas montanhas, conversamos sobre o nosso futuro e sobre como éramos sortudos. 2 meses depois, ele comprou um apartamento para Vanessa. Se Lily tinha 6 anos agora, ela teria nascido em 2018. Peguei um calendário e comecei a contar de trás para frente. A gravidez está no 9º mês, o que significa que Vanessa teria engravidado por volta de... Minha visão ficou turva. Dezembro de 2017. Janeiro de 2018. Eu estava grávida da Emma, lidando com o cansaço do 2º trimestre, comprando móveis para o bebê, preparando o ninho, e o Arlo estava engravidando outra mulher. 2 bebês, 2 famílias, 2 vidas completamente separadas seguindo em paralelo. Enquanto eu estava grávida da nossa filha, Vanessa estava grávida da outra filha dele. Ele alguma vez nos confundiu? Esqueça qual gravidez ele deveria estar comemorando, qual quarto de bebê ele deveria ajudar a pintar. As fotos ficaram borradas diante de mim. Tive vontade de atirar o laptop do outro lado do quarto e vê-lo se estilhaçar contra o nosso papel de parede caro. Em vez disso, fechei-o com cuidado e fiquei sentada ali, no silêncio do nosso quarto, ouvindo o teclado do Arlo no escritório dele, no final do corredor. Ele não fazia ideia de que eu sabia. Não fazia ideia de que seu cuidadoso plano de 7 anos estava se desfazendo porque nosso filho havia feito uma pergunta inocente durante o café da manhã. Meu celular vibrou no criado mudo. O nome de Eve apareceu na tela. Era uma mensagem dela perguntando se eu queria tomar um café na segunda de manhã. Fiquei olhando para a mensagem. O rosto da minha irmã preencheu minha mente.
Intensa, protetora, a pessoa que sempre me apoiou. Eu precisava conversar com alguém. Precisava dizer tudo isso em voz alta antes que me consumisse. Mas ainda não. Primeiro, eu precisava entender tudo. Precisava saber exatamente com o que estava lidando antes de decidir o que fazer em seguida. Respondi por mensagem: não posso amanhã. Estou atolado de trabalho com clientes. Talvez na próxima semana. A mentira saía com facilidade agora. Eu estava ficando bom nisso. Na manhã de segunda-feira, acordei com uma clareza absoluta. Daquelas que surgem depois de uma noite em claro encarando o teto, repassando cenários e possibilidades. Passei 10 anos construindo uma carreira ajudando pessoas poderosas a lidar com seus piores momentos. Políticos envolvidos em escândalos, executivos expostos. Eu havia acumulado favores, contatos, influência. Agora era a hora de usá-los. Esperei até Arlo sair para o trabalho e as crianças entrarem no ônibus escolar. Então liguei para Rebecca Vaughan. Rebecca era a melhor advogada de divórcio em Massachusetts, o tipo de advogada que outros advogados recomendavam quando as coisas se complicavam. Ela também era alguém que me devia um favor. 2 anos atrás, a campanha para o Congresso do marido dela quase desmoronou por causa de um escândalo de lobby. Eu gerenciei a crise, controlei a narrativa e salvei a carreira dele. Ela atendeu ao primeiro toque. Juniper Hartley. A que devo a honra. Sua voz era calorosa, profissional e eficiente. Rebecca não perdeu tempo com conversa fiada. Preciso de uma consulta, eu disse. Hoje, entrada privativa. Discrição absoluta. A pausa que se seguiu me disse que ela entendeu imediatamente. Rebecca já atuava na área de direito de família há tempo suficiente para reconhecer o tom de uma esposa que descobrisse algo devastador. Às 14 horas, disse ela. Vou liberar minha agenda. Entrei pela garagem, o elevador leva direto ao meu andar. Passei as próximas 3 horas compilando tudo em uma apresentação que impressionaria até os clientes mais exigentes. Registros de propriedade mostrando a compra do apartamento em Cambridge com o nome de Arlo nos documentos. Extratos bancários destacando as cobranças falsas da empresa de consultoria. Capturas de tela das transferências que remontam a 7 anos. As fotos do Riverside Park com data e hora registradas e geolocalizadas. Uma análise cronológica mostrando a sobreposição entre minha gravidez com Emma e o que deve ter sido a gravidez de Vanessa com Lily. Quando entrei no escritório de Rebecca com vista para o Boston Common, eu já tinha um dossiê que poderia ser usado no tribunal amanhã. O escritório de Rebecca era exatamente o que se esperaria de alguém no topo da sua área, janelas do chão ao teto, móveis caros que conseguiam ser ao mesmo tempo confortáveis e intimidantes. As paredes estavam repletas de livros de direito e diplomas emoldurados. Ela se levantou quando entrei, estendendo a mão. Juniper, que bom te ver, embora eu lamente as circunstâncias. Obrigada por sempre arranjar tempo para você, mesmo com tão pouco aviso prévio. Ela apontou para as cadeiras de couro dispostas ao redor de uma pequena mesa de conferência. Mostre-me o que você tem. Expus tudo com a precisão clínica que dedicava aos meus casos mais importantes. Comecei com a revelação inocente das crianças, passei pela minha vigilância no parque, por fim, apresentei as provas financeiras e os registros de propriedade. Rebecca ouviu sem interromper, lendo a documentação que eu havia espalhado sobre a mesa. Sua expressão permaneceu profissionalmente neutra durante os primeiros minutos, depois mudou para algo mais duro. Tarper. Quando terminei, ela tirou os óculos de leitura e olhou para mim com uma intensidade que me lembrou porque ela tinha aquela reputação. Isto é extraordinário, disse ela finalmente. Juniper, eu exerço a advocacia de família há 28 anos. Já vi muita infidelidade, muitos bens ocultos, muita decepção. Mas isto, ela apontou para os documentos, o filho secreto, a fraude financeira sistemática, a vida dupla mantida por 7 anos. Isto não é apenas infidelidade. Isto é fraude financeira. Ela analisou os extratos bancários, examinando as cobranças recorrentes. Se ele estruturou essas taxas de consultoria fictícias como despesas comerciais para fins fiscais, isso o expõe à Justiça Federal. Se ele ocultou essa renda da Receita Federal, podemos estar diante de acusações criminais que vão além do divórcio. Não quero que ele vá para a prisão, disse eu com cautela.
Quero ter poder de barganha. O sorriso de Rebeca era afiado como vidro. Então você está no lugar certo. Com essa documentação, podemos negociar termos que normalmente levariam anos. Guarda total. Nenhum juiz concederá direito de visita significativo a um pai que usou os filhos como fachada para um caso extraconjugal. A casa é sua, considerando seu sistema de engano, suas contas de aposentadoria, a pensão alimentícia calculada com base em sua renda real, incluindo tudo o que ele vem escondendo. Ele concordará com qualquer coisa para manter isso em segredo. Ela pegou um bloco de notas e começou a fazer anotações com sua caligrafia impecável. Primeiro, entraremos com um pedido de medidas cautelares de emergência. Uso exclusivo da residência conjugal, declaração imediata de bens, visitas supervisionadas. Em seguida, abordaremos a fraude financeira. Passamos a hora seguinte traçando a estratégia. Rebeca fez perguntas incisivas sobre nossos ativos, os negócios da Arlo e se eu queria que o caso se tornasse público ou fosse tratado discretamente. Respondi a tudo, sentindo aquela estranha leveza que vem com a tomada de atitude após dias de raiva impotente. Quando saí do escritório dela, eu tinha um plano, não apenas para o divórcio, mas para o completo desmantelamento de tudo que Arlo havia construído sobre mentiras. A caminhada de volta para o meu carro foi diferente. O ar de outubro parecia mais fresco, a cidade mais nítida e vibrante. Eu não era mais uma vítima. Eu era uma estrategista com documentação, representação legal e uma década de experiência em gestão de crises. Arlo não fazia ideia do que estava por vir. E eu pretendia que continuasse assim até o momento exato em que estivesse pronto para atacar. Passei a noite de segunda-feira e toda a terça-feira planejando. Rebeca não tinha apenas a estratégia jurídica sob controle. Tratava-se do confronto em si. Do momento em que Arlo perceberia que sua mentira meticulosamente construída ao longo de 7 anos havia desmoronado. Em gestão de crises, o timing é tudo. Não se expõe um escândalo durante um período de poucas notícias, quando ele dominará as manchetes. Não se ataca de surpresa alguém quando essa pessoa está preparada para se defender. Você espera o momento perfeito, quando eles baixam a guarda, quando se sentem seguros. Na terça-noite, preparei a refeição favorita do Arlo, salmão grelhado com crosta de ervas, legumes assados com redução de balsâmico e purê de batatas com alho feito em casa. Arrumei a mesa de jantar com nossa melhor porcelana, o conjunto que ganhamos de presente de casamento e que só usávamos no dia de ação de graças e no Natal, guardanapos de linho, velas nos castiçais de prata que a mãe dele nos dera, uma garrafa de Cabernet da adega, daquele tipo caro que o Arlo guardava para ocasiões especiais. Todo o espetáculo. Eu também estava bem vestida. Nada exagerado, apenas o vestido envelope azul marinho que ele sempre gostou. Maquiagem discreta, cabelo solto do jeito que ele preferia. Eu parecia uma esposa tentando se reconectar com o marido. Jantar romântico, tempo de qualidade. Quando Arlo chegou do trabalho às 18h30, parou na porta da sala de jantar, pasta ainda na mão, com uma expressão confusa no rosto. Qual é a ocasião? Perguntou, largando a pasta e aproximando-se de mim com cautela. Depois de acender a última vela, me virei, sorrindo. Será que não posso preparar um jantar gostoso para o meu marido? Ele relaxou visivelmente, a tensão deixando seus ombros. Você me deu um beijo na bochecha. O gesto me deu arrepios, mas continuei sorrindo. Você tem trabalhado tanto ultimamente. Achei que poderíamos aproveitar uma noite agradável juntos. Que gentileza da sua parte, Vivi. Ele afrouxou a gravata, parecendo genuinamente satisfeito. Deixe eu lavar a louça. Calculei tudo perfeitamente. O salmão estava terminando de assar no forno quando ele voltou lá para baixo de calça jeans e camisa social. Servi o vinho, o jantar, e me acomodei na minha rotina normal. Durante a refeição, conversei sobre amenidades, perguntei sobre o projeto de desenvolvimento dele em Cambridge. A ironia não me passou despercebida. Mencionei o próximo projeto escolar de Mason e falei sobre a obsessão de Emma por contos de fadas. Nada importante, nada que pudesse levantar suspeitas. Deixei que ele bebesse quase toda a garrafa de vinho. Relaxa. As pessoas cometem erros. Suas defesas são mais baixas. Elas se esquecem de ter cuidado.
Depois do prato principal, enquanto Arlo se servia mais purê de batatas, mencionei casualmente, como se estivesse falando de planos para o fim de semana. Tenho pensado naquela proposta de emprego da empresa de Seattle, a Equity Partnership. Estou considerando aceitá-la. O garfo de Arlo parou a meio caminho da sua boca. Observei atentamente o seu rosto, catalogando cada microexpressão. Surpresa, depois cálculo, e por fim, inegavelmente alívio. Ele já estava pensando em como isso poderia funcionar para ele. Como minha mudança para o outro lado do país resolveria seu problema de sustentar duas famílias na mesma cidade, Seattle. Ele pousou o garfo, tentando parecer preocupado em vez de esperançoso. Mas toda a sua base de clientes está aqui. Você passou 10 anos construindo essas conexões. Eu posso construir novas conexões, um novo começo, sabe? Enchi novamente sua taça de vinho, observando o líquido vermelho escuro refletir na luz da vela. As crianças se adaptariam. Novas escolas, novas oportunidades. Poderíamos ser realocados até a primavera. Vi isso ser registrado. Depois, veio o UI. Seu alívio se misturou à confusão. Claro, continuei a mexer nos legumes do meu prato com uma casualidade estudada. Precisaríamos discutir a logística, os acordos de custódia, a divisão de bens, tudo isso. O garfo bateu com força no prato dele. Acordos de custódia. Sua voz era cuidadosamente controlada, mas eu percebi a aspereza por baixo da superfície. Juniper, do que você está falando? Inclinei a cabeça com ar inocente. Bem, eu apenas presumi que, com seus negócios aqui e todos os seus compromissos. Fiz uma pausa, deixando a frase no ar. Todos os seus compromissos de sábado no Riverside Park. A cor sumiu do rosto de Arlo tão rápido que me perguntei se ele não ia desmaiar. Sua mão agarrou a borda da mesa, os nós dos dedos ficando brancos. Que compromissos de sábado? Mas sua voz vacilou, traindo-o. Aterrissei o garfo com cuidado deliberado. Deixei o silêncio prolongar-se por 3 tempos. Pelo Riverside Park, disse finalmente. Vanessa Morrow e Lily. A taça de vinho escorregou da mão de Arlo como se seus dedos tivessem esquecido como segurar objetos. Vinho tinto se espalhou pela nossa toalha de mesa branca, formando uma mancha que se expandia e que era exatamente o que parecia. Evidências de algo arruinado irreparavelmente. A boca de Arlo abriu e fechou. Nenhum som saiu. Observei-o tentar formular palavras, explicações, negações. Observei seu cérebro de advogado se esforçar para encontrar a resposta certa. Levantei-me e caminhei até o aparador onde havia estrategicamente colocado meu laptop antes do jantar. Trouxe-o de volta para a mesa e abriu, girando a tela para que pudesse ver as fotos de sábado. Arlo com a mão nas costas de Vanessa. Lily abraçando-o. O beijo na têmpora. As 3 crianças brincando juntas. Que criança linda, aliás, comentei casualmente. Ela tem os seus olhos e o nariz do Mason. A semelhança é realmente impressionante. Engraçado como a genética funciona. Juniper, eu posso explicar. As palavras finalmente vieram. Desesperadas e em pânico. Levantei uma das mãos. Por favor, não faça isso. Já consultei Rebecca Vaughan. Tenho extratos bancários dos últimos 7 anos que comprovam fraude financeira sistemática. Registros de imóveis em seu nome. Fotografias. Documentação do falso Boston Consulting Group que você criou para ocultar pagamentos a Vanessa. Mostrei mais documentos na tela, para que ele pudesse ver a extensão do que eu havia descoberto. Extratos bancários destacados em amarelo. Registros de imóveis. A busca no registro comercial não encontrou nenhuma entidade com esse nome. O teste de DNA nem será necessário, embora possamos providenciá-lo, se desejar. Lily se parece mais com Mason do que Emma. Qualquer juiz dará uma olhada nessas crianças e saberá exatamente o que aconteceu. O rosto de Arlo mudava de emoção tão rápido que eu quase não conseguia acompanhar. Pânico, cálculo, desespero, a constatação de que sua farsa cuidadosamente construída ao longo de 7 anos havia desmoronado. Você não pode, ele começou. Isso vai destruir sua carreira. Terminei o trabalho para ele.
Sua reputação na comunidade imobiliária comercial de Boston. Sim, provavelmente. A questão é, Arlo, que eu gerencio crises para as pessoas mais poderosas desta cidade. Políticos, executivos, pessoas cujos escândalos, nada exagerado, apenas o vestido envelope azul marinho que ele sempre gostou. Maquiagem discreta, cabelo solto do jeito que ele preferia. Eu parecia uma esposa tentando se reconectar com o marido. Jantar romântico, tempo de qualidade. Quando Arlo chegou do trabalho às 18h30, parou na porta da sala de jantar, pasta ainda na mão, com uma expressão confusa no rosto. Qual é a ocasião? Perguntou, largando a pasta e aproximando-se de mim com cautela. Depois de acender a última vela, me virei, sorrindo. Será que não posso preparar um jantar gostoso para o meu marido? Ele relaxou visivelmente, a tensão deixando seus ombros. Você me deu um beijo na bochecha. O gesto me deu arrepios, mas continuei sorrindo. Você tem trabalhado tanto ultimamente. Achei que poderíamos aproveitar uma noite agradável juntos. Que gente, você construiu uma segunda família usando nossos filhos como álibi. Você levou Mason e Emma para seus encontros secretos no parquinho, tornando-os cúmplices involuntários do seu caso. Você roubou de nossas contas conjuntas por 7 anos enquanto eu controlava as despesas da casa e me preocupava com a aposentadoria. Fechei o laptop com um estalo seco. Você mentiu todos os dias. Todas as manhãs, quando me dava um beijo de despedida. Todas as noites quando você chegava em casa. Todos os sábados quando você fingia que aqueles passeios no parque eram para passar um tempo de qualidade com as crianças. Eu nunca quis te magoar. Ele tentou. Você nunca teve a intenção de ser pego. Eu corrigi. Há uma diferença. Estou fazendo isso porque sou bom no que faço, Arlo. E agora, meu trabalho é destruir você da forma mais eficiente e completa possível. Levantei-me e peguei o laptop. O quarto de hóspedes está pronto. Troquei os lençóis esta manhã. Que atencioso da minha parte. Arlo ficou ali sentado, arrasado e confuso, ainda tentando processar a rapidez com que sua vida havia desmoronado. Ele pensava que tinha sido tão cuidadoso, tão esperto, mantendo as duas famílias separadas, sustentando a mentira com precisão. Ele havia esquecido um detalhe crucial. Sua esposa era mais inteligente. O que eu não lhe contei, o que eu estava guardando para o momento perfeito, era a descoberta que eu havia feito naquela tarde. O detalhe que transformou o que era um divórcio em algo que poderia levá-lo à prisão. Depois de sair do escritório de Rebecca, continuei investigando o passado de Vanessa. Encontrei registros da clínica de fertilização onde doei óvulos 7 anos atrás. Na época em que Eve lutava contra o câncer e as contas médicas nos sufocavam, fiz uma doação anônima para ajudar a pagar o tratamento dela. A clínica me garantiu que meu material genético seria destinado a famílias que desejavam desesperadamente ter filhos e que minha identidade permaneceria completamente confidencial. Mas lá estava a assinatura de Arlo nos formulários de autorização. Documentos de consentimento falsificados com meu nome, registros de pagamento mostrando dinheiro sendo trocado com funcionários da clínica que fingiam não ver nada. Ele não tinha apenas tido um filho com outra mulher. Ele usou meu material genético sem meu conhecimento ou consentimento. Roubou meus óvulos. Usou-os para criar Lily com Vanessa. Embora eu não fizesse ideia de nada disso, Lily não era apenas filha de Arlo. Ela era minha também. Biologicamente, geneticamente, minha. Meu DNA. Meu filho criado por um estranho durante 6 anos enquanto eu permanecia completamente alheia. A fraude médica levou isso a um patamar que vai além do divórcio, além do engano financeiro. Isso foi coerção reprodutiva, roubo de identidade, acusações criminais que poderiam levar Arlo para a prisão federal. Mas eu ainda não tinha mencionado isso. Aquele cartão ainda estava escondido. Em gestão de crises, você nunca revela as provas mais devastadoras até o momento do impacto máximo. Você constrói seu caso peça por peça, deixando seu oponente pensar que compreende a extensão total de sua vulnerabilidade. Então, você o atinge com aquilo que ele jamais imaginou. Observei Arlo cambalear em direção ao quarto de hóspedes, ombros caídos, movendo-se como um homem que acabará de perceber que sua vida havia acabado. Ele achava que entendia o que estava acontecendo.
Achava que tudo aquilo tinha a ver com o caso extraconjugal, a fraude financeira, as mentiras sistemáticas. Ele não fazia ideia de que eu não estava apenas acabando com ele. Eu estava acabando com tudo, inclusive com a minha filha. Não consegui dormir naquela noite. Não consegui. Deitei-me na nossa cama, a cama que Arlo e eu partilhávamos há 10 anos, a olhar para o teto enquanto ele se revirava inquieto no quarto de hóspedes no final do corredor. Cada rangido da casa parecia amplificado. Cada som era como uma acusação. Por volta das 3 horas da manhã, desisti de fingir e desci com meu laptop, fiz um café que não bebi, abri novamente os registros da clínica de fertilização e os li com a obsessão que surge quando se sabe que toda a sua realidade mudou. Meus óvulos, meu material genético, retirados sem permissão e usados para criar uma criança cuja existência eu jamais soube. A violação foi tão profunda que me faltaram palavras para descrevê-la. Não se tratava apenas de traição ou infidelidade. Era o roubo de algo fundamental da minha biologia, do meu futuro, das minhas escolhas. Quando o sol nasceu na manhã de quarta-feira, eu já tinha compilado tudo em uma nova pasta. Documentação que transformaria este caso de divórcio em algo que poderia mandar Arlo para a prisão. Encontrei Rebecca em seu escritório às 9 horas, antes do horário marcado para sua consulta. Ela já estava lá, com o café na mão, parecendo tão mal quanto eu. Espalhei os registros da clínica de fertilização sobre a mesa de reuniões dela sem rodeios. Formulários de autorização com assinaturas que deveriam ser minhas, mas não eram. Registros de pagamento mostrando transferências em dinheiro para a equipe da clínica. Documentação médica comprovando a filiação genética de Lily. Metade Arlo, metade eu. Rebecca pegou o primeiro documento, depois o segundo, depois o terceiro. Sua habitual compostura profissional se desfez completamente. Suas mãos tremiam enquanto ela lia as evidências do que Arlo havia feito. Juniper, quem é você? Ela pousou os óculos de leitura, olhando para mim com uma expressão entre admiração e horror. Sou advogada de família há 28 anos. Já vi coisas terríveis, abusos, fraudes, crueldade sistemática, mas nunca vi nada parecido com isto. Ela espalhou os documentos sobre a mesa, estudando cada um com a intensidade concentrada que a tornou lendária. Isto não é apenas coerção reprodutiva. Isso é fraude médica, roubo de identidade, falsificação e, potencialmente, suborno de profissionais da saúde. O risco criminal é enorme. Minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. Há 7 anos, minha irmã Eve lutava contra um câncer. Estava em estágio 3. O tratamento estava nos levando à falência. Doei óvulos para ajudar a cobrir as despesas médicas dela. A clínica me disse que era completamente anônimo, que minha identidade seria protegida e que meu material genético seria destinado a famílias que desejavam desesperadamente ter filhos. Apontei para os formulários de autorização falsificados. Arlo acessou meu prontuário médico, falsificou meu consentimento e subornou funcionários da clínica para que fizessem vista grossa. Ele roubou meus óvulos e os usou para conceber Lily com Vanessa. Enquanto eu não fazia ideia de nada disso, Rebecca já estava anotando tudo com sua caligrafia impecável. Entraremos com um pedido de emergência imediatamente. A filiação biológica prevalece sobre todas as outras considerações de guarda. Lily é legalmente sua filha, independentemente de quem a esteja criando. Ela ergueu o olhar, encontrando o meu. Juniper, isso muda tudo. Não estamos mais falando apenas de divórcio. Estamos falando de acusações criminais que podem mandar Arlo para uma prisão federal por anos. Ótimo, eu disse, e era sério. Naquela tarde, Rebecca trouxe Patrícia Nevel, uma contadora forense especializada em encontrar bens ocultos em casos complexos de divórcio. Patrícia, na casa dos 40, tinha olhos penetrantes e uma mente ainda mais afiada, era o tipo de mulher capaz de olhar para uma planilha e enxergar as mentiras escondidas entre os números. Ela se instalou na sala de reuniões de Rebecca, espalhando nossos registros financeiros por todas as superfícies disponíveis, extratos bancários, declarações de imposto de renda, documentos comerciais, registros de imóveis. 7 anos da meticulosa fraude financeira arquitetada por Arlo foram expostos sob a luz fluorescente do escritório. Eu fiquei sentado lá enquanto Patrícia trabalhava, observando-a destacar números, fazer anotações e cruzar informações contábeis com a precisão metódica de alguém que já havia feito isso milhares de vezes.
No final da tarde de quinta-feira, ela havia descoberto coisas que nem eu sabia que precisava procurar. Ele vem desviando dinheiro desde antes de Lily nascer, explicou Patrícia, virando a tela do laptop para que Rebecca e eu pudéssemos ver as planilhas que ela havia criado. Não se tratava apenas dos $2.000 por mês para Vanessa através da falsa empresa de consultoria. Isso era, na verdade, a menor parte de tudo. Ela apontou para números destacados que me embrulharam o estômago. Ele tem inflado as despesas da empresa, ocultado rendimentos através de empresas de fachada e criado honorários de consultoria fantasmas que vão para contas que ele controla. Veja só, este empreendimento imobiliário em Worcester. Ele aumentou os custos em 30% e embolsou a diferença. Essa reforma em Cambridge, a mesma coisa. Quanto custou? Perguntou Rebecca, com voz ríspida. Patrícia abriu outra planilha. A melhor estimativa com base no que descobri até agora é de quase $2 milhões ao longo de 7 anos. Talvez mais se eu continuar pesquisando. $2 milhões. Enquanto eu recortava cupons, controlava as despesas da casa e me preocupava se teríamos dinheiro para restaurar o piso de madeira, me senti mal, na verdade, com náuseas. A dimensão do engano de Arlo era tão impressionante que eu não conseguia assimilar completamente. Rebecca e Patrícia trocaram olhares. Aquele tipo de olhar que profissionais trocam quando sabem que algo está prestes a se complicar. Esse nível de fraude tem implicações federais, disse Rebecca com cautela. Evasão fiscal, fraude eletrônica, possivelmente lavagem de dinheiro, dependendo de como ele movimentou o dinheiro. Precisaríamos denunciar às autoridades, à Receita Federal, possivelmente ao FBI. Refleti sobre o que aquilo significava. Investigações criminais, acusações federais, pena de prisão medida em anos, não em meses, um escândalo público que destruiria tudo que Arlo havia construído. Então pensei em Lily, em Mason e Emma, na vida que Arlo havia destruído sistematicamente enquanto fingia ser o marido e pai dedicado. Façam o que for preciso, eu disse a eles. Quero tudo documentado, cada centavo que ele roubou, cada mentira que contou, cada lei que infringiu, tudo. Na tarde de quinta-feira, meu telefone tocou com um número desconhecido. Eu estava sentada no meu carro, do lado de fora do supermercado, encarando uma lista de compras na qual não conseguia me concentrar, quando recebi a ligação. Quase não atendi, mas algo me fez atender. Era Juniper Hartley, uma voz feminina, trêmula e incerta. Aqui é Vanessa Morrow. Por favor, não desligue. Eu fiquei paralisada. De todas as pessoas de quem eu esperava ouvir, Vanessa estava no fim da lista. A outra mulher, a amante, a pessoa que ajudou Arlo a construir sua vida secreta. Estou ouvindo, eu disse, mantendo minha voz cuidadosamente neutra. Houve uma longa pausa. Ouvi sua respiração, ouvi o que parecia ser trânsito ao fundo. Então sua voz falhou. Acabei de receber uma notificação de que você está entrando com um pedido de guarda da Lily. Os documentos dizem que ela é biologicamente sua filha. Juniper, juro por Deus, eu não sabia. Arlo me disse que você tinha concordado com tudo. Apertei o volante com força, meus nós dos dedos ficando brancos. Concordou com o que exatamente? Ele disse que você não conseguiria levar outra gravidez adiante depois da Emma, que tinha sido muito difícil, muito arriscado, mas você queria que ele tivesse mais filhos. Disse que estava tudo acertado, que você tinha assinado os formulários de consentimento, que era isso que você queria. A respiração de Vanessa estava ofegante, as palavras atropelando-se num turbilhão desesperado. Ele me mostrou documentos com sua assinatura, autorizações médicas. Nunca me ocorreu verificá-los. Achei que estava apenas ajudando. Pensei que fosse algum tipo de acordo moderno com o qual você concordasse. Meu Deus, como sou estúpido. Ele estava chorando abertamente agora. Eu nunca quis contribuir para te magoar. Minha raiva vacilou. Passei dias imaginando Vanessa como uma vilã. A participante consciente da traição de Arlo, a mulher que deliberadamente destruiu meu casamento, parecia tão devastada quanto eu, tão manipulada, tão usada. Ele te contou que era casado? Perguntei. Sim, ele foi honesto sobre isso desde o início, mas disse que vocês tinham um acordo para se concentrar na sua carreira, que você basicamente concordou com esse tipo de situação porque funcionava para todos. A voz de Vanessa baixou.
Eu tinha 30 anos e estava desesperada para formar uma família. Tinha acabado de terminar um relacionamento que não deu em nada. Eu queria muito um filho, e eis que surge esse homem bem-sucedido e charmoso, oferecendo-me exatamente o que eu sempre sonhei. Acreditei no que queria acreditar. Conversamos por mais de 1 hora. Ela me contou tudo. Como eles se conheceram em uma visita a um dos empreendimentos imobiliários de Arlo. Como ele a cortejou com uma intensidade implacável. Como ele havia descrito o relacionamento deles como algo não convencional, mas consensual. Um arranjo moderno com a bênção de sua esposa, focada na carreira. Ele era tão convincente. Vanessa disse que ele sabia exatamente o que dizer, como fazer tudo parecer razoável, como se fôssemos pioneiros em algum novo tipo de estrutura familiar, em vez do que realmente era. Ele te mostrou documentos falsificados, eu disse, com a minha assinatura. Os registros da clínica de fertilização comprovam isso. Ele pagava funcionários para fazerem vista grossa e processarem a papelada sem a devida autorização. Você não estava ajudando, Vanessa. Você estava sendo usada. Nós duas estávamos. O soluço dela ecoou pelo telefone. O que acontece agora com Lily? Respirei fundo, pensando na menininha com o nariz do Mason e as minhas covinhas. Minha filha biológica, criada por um estranho durante 6 anos enquanto eu permanecia completamente alheia. Agora, estamos nos certificando de que a transição da Lily seja a mais tranquila possível. Ela tem 6 anos e nada disso é culpa dela. Ela não pediu nada disso. Você quer a guarda? A voz de Vanessa era fraca. Guarda total. Ela é minha filha biológica, eu disse simplesmente. Mas não quero traumatizá-la. Vamos dar um jeito. Terapia, transição gradual, o que ela precisar. Você é a mãe dela há 6 anos. Isso importa. Quando desliguei o telefone, sentei no meu carro no estacionamento do supermercado e chorei. Chorei de verdade pela primeira vez desde que tudo isso começou. Não apenas por mim, mas por Vanessa, por Lily, por todas nós presas na teia de mentiras que Arlo teceu com tanta maestria. 2 mulheres que deveriam ser inimigas, unidas pela manipulação sistemática de um homem que nos tratava como peões em seu elaborado jogo. A lista de compras estava esquecida no banco do passageiro. Eu tinha vindo aqui para comprar leite, pão e outras necessidades básicas da vida familiar. Em vez disso, encontrei um aliado inesperado no lugar mais estranho possível. E, de alguma forma, aquilo me pareceu o primeiro passo real para consertar as coisas. Na manhã de sexta-feira, Rebecca entrou com os pedidos de emergência. Eu não estava presente quando ela entregou a documentação ao tribunal. Ela me disse que era melhor eu ficar em casa, manter a rotina normal para Mason e Emma, e deixar o sistema judiciário fazer seu trabalho. Mas mesmo assim, senti que aconteceu. Senti o momento em que nosso desastre particular se tornou assunto oficial nos tribunais. Quando as mentiras cuidadosamente construídas por Arlo se transformaram em provas documentadas em processos judiciais que o perseguiriam para sempre. O processo no tribunal foi mais rápido do que eu esperava. Rebecca ligou na sexta-feira à tarde. A surpresa era evidente em sua voz, mesmo com sua postura profissional. Temos uma audiência preliminar na segunda-feira, às 14 horas. A juíza Margaret Thornton é excelente. Ela é direta, já viu de tudo e não tolera joguinhos. O aspecto de fraude médica fez com que o caso subisse na lista de prioridades. Casos de coerção reprodutiva recebem atenção imediata. Além disso, honestamente, minha reputação ajudou. A juíza Thornton e eu trabalhamos juntas há anos. Ela sabe que eu não entro com pedidos de emergência a menos que sejam realmente urgentes. A tarde de segunda-feira chegou com o peso da inevitabilidade. Vesti-me com esmero, um elegante terno azul marinho, poucas joias e o cabelo preso. Eu representava quem eu era, uma mulher profissional em busca de justiça, não de vingança. Rebecca me encontrou do lado de fora do tribunal, pasta na mão, com um ar de quem estava prestes a travar uma guerra da maneira mais civilizada possível. Arlo estará aqui como representante, ela avisou enquanto passávamos pela segurança. Ele contratou alguém no fim de semana. Daniel Morrison, de um pequeno escritório em Cambridge. Bom advogado, mas está em desvantagem e sabe disso. Entramos no tribunal 15 minutos antes do horário marcado.
Arlo chegou 10 minutos depois com um advogado que não devia ter mais de 35 anos. Jovem, nervoso, carregando uma pasta que parecia novinha em folha. Daniel Morrison se apresentou com um aperto de mão um pouco firme demais, tentando transmitir uma confiança que claramente não sentia. Arlo não olhou para mim. Ele estava sentado à mesa, olhando fixamente para a frente, com o maxilar tão contraído que eu podia ver o músculo se contraindo. A juíza Margaret Thornton entrou exatamente às 14 horas. Ela tinha pouco mais de 60 anos, cabelos grisalhos curtos e olhos penetrantes que não deixavam escapar nada. A juíza chamou a atenção para a ordem e acomodou-se em sua cadeira com ares de quem já presidiu milhares de casos e não tem paciência para bobagens. Esta é uma audiência preliminar sobre as moções de emergência apresentadas pela requerente Juniper Hartley referentes à guarda da menor, Lily Morrow, disse a juíza Thornton, revisando os documentos à sua frente. Li os documentos iniciais. Eles fazem acusações graves. Ela olhou diretamente para Arlo. Senhor Hartley, vou lhe fazer algumas perguntas diretas. Responda sim ou não. Seu advogado pode contestar se houver fundamento legal, mas primeiro quero respostas simples. Entendido. Sim, meritíssimo. Arlo conseguiu. O senhor teve acesso ao material genético de sua esposa em uma clínica de fertilização sem o conhecimento ou consentimento dela? Daniel Morrison começou a se levantar, mas o juiz Thornton ergueu uma das mãos. Esta é uma pergunta de sim ou não, advogado. Seu cliente pode respondê-la. A voz de Arlo era quase inaudível. Sim, meritíssimo, mas posso explicar. Ainda não estou pedindo explicações. Você falsificou documentos de autorização com a assinatura de sua esposa? Sim, mas você fez pagamentos à equipe da clínica para facilitar esse uso não autorizado de material genético? Meritíssimo, se eu pudesse. A expressão do juiz Thornton endureceu. Senhor Hartley, fiz uma pergunta de sim ou não. O senhor fez pagamentos à equipe da clínica? Sim. A palavra pairou no tribunal como uma confissão de culpa em um julgamento por assassinato. A juíza Thornton tirou os óculos de leitura, observando Arlo, com uma expressão que me deixou desconfortável. E eu estava do lado certo da história. Já ouvi o suficiente por hoje. A guarda temporária da menor, Lily Morrow, é concedida à senhora Hartley até que seja feita uma avaliação e investigação completas. Senhor Hartley, o senhor está proibido de ter contato com a criança até segunda ordem. Nos reuniremos novamente em 2 semanas para uma audiência completa. Ela olhou para Daniel Morrison. Conselheiro, sugiro que informe seu cliente sobre a gravidade da situação dele. Isto não é apenas uma disputa de custódia. Estas alegações têm implicações criminais. O rosto de Arlo se desfez em lágrimas. Seu advogado colocou a mão em seu ombro, mas ele se afastou bruscamente, levantando-se e saindo do tribunal sem olhar para trás. Rebecca apertou minha mão por baixo da mesa. Isso correu melhor do que eu esperava. Apesar disso, a sensação era vazia. Era uma vitória, sim, uma confirmação legal de que eu era a mãe biológica de Lily, de que Arlo havia cometido fraude. Mas o mundo inteiro de Lily estava prestes a desmoronar, e nenhuma decisão judicial poderia tornar isso mais fácil. A semana seguinte trouxe mais audiências, mais depoimentos, mais revelações dolorosas que continuavam sendo documentadas nos registros oficiais do tribunal. Vanessa compareceu como testemunha. Na quarta-feira, ela entrou no tribunal composta, mas visivelmente devastada, vestindo um vestido preto simples, sem joias, exceto brincos pequenos. Ela parecia ter envelhecido 5 anos nos últimos 10 dias. Rebecca questionou primeiro, estabelecendo a cronologia de seu relacionamento com Arlo, as mentiras que ele havia contado, os documentos falsificados que ele lhe mostrará. A senhorita Morrow sabia que a senhora Hartley não havia consentido com o uso de seu material genético? Perguntou Rebecca. Não, respondeu Vanessa claramente, com a voz firme apesar das lágrimas que lhe escorriam pelo rosto. Disseram-me que a senhora Hartley havia aprovado tudo. Arlo me mostrou formulários de autorização com a assinatura dela, autorizações médicas e documentos de consentimento. Não tive motivos para duvidar deles. O que o Sr. Hartley lhe disse sobre o casamento dele? Que era um casamento não convencional, mas consensual. Que Juniper estava focada na carreira e,
essencialmente, concordou com esse arranjo porque funcionava para todos os envolvidos. A voz de Vanessa falhou. Ele era muito convincente. Fez parecer que fazíamos parte de uma estrutura familiar moderna, pioneiros num novo tipo de relacionamento. Eu acreditei nele porque queria acreditar. Durante o interrogatório, Daniel Morrison tentou retratar Vanessa como uma participante voluntária em um caso extraconjugal, que sabia exatamente o que estava fazendo, mas ela não cedeu. Eu me considerava uma segunda parceira em um casamento aberto, afirmou ela com firmeza. Quando descobri a verdade, que Juniper não sabia de nada disso, que eu estava criando a filha biológica dela sob falsas pretensões, fiquei horrorizada. Morrison insistiu. Mas você continuou o relacionamento com o Sr. Hartley por 7 anos. Porque acreditei nas mentiras dele por 7 anos, retrucou Vanessa. No momento em que soube a verdade, interrompi todo o contato com ele. Cooperei plenamente com o advogado da Sra. Hartley. Não estou contestando a transferência da guarda porque Lily merece estar com sua mãe biológica. Após seu depoimento, Vanessa se aproximou de mim no corredor do tribunal enquanto Rebecca cuidava da papelada. Ficamos ali paradas, sem jeito, duas mulheres ligadas por mentiras que nenhuma de nós sabia que estávamos vivendo. Não vou contestar a transferência da guarda, disse ela baixinho. Lily é sua filha biológica e legalmente. Eu não tinha o direito de criá-la sob falsos pretextos, por mais que eu a ame. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas ela não se deu ao trabalho de enxugá-las. Mas, por favor, ainda posso vê-la? Não como mãe, mas de alguma forma. Ela é a única família que me resta. Eu sei que não tenho o direito de perguntar, mas sim, eu interrompi. Claro que você pode vê-la. Você é mãe dela há 6 anos, Vanessa. Isso é importante. Vamos encontrar uma solução. Visitas supervisionadas, sessões de terapia, o que quer que ajude a Lily a se adaptar. Ela assentiu com a cabeça, sem conseguir falar, e se afastou antes de desabar completamente. Naquela noite, tive a conversa mais difícil da minha vida. Mason, Emma e eu sentamos juntos no sofá da sala enquanto eu tentava encontrar as palavras certas para explicar que a amiga deles do parque aos sábados era, na verdade, a irmã deles. Você se lembra de quando conversamos sobre a Lily, a amiga do papai que encontramos no parque? Comecei a falar com cautela. Mason assentiu, pegando a tigela de pipoca que eu tinha feito para confortá-lo. Aquela que se parece comigo, né? Bem, preciso te contar uma coisa importante. Lily é sua irmã. Sua irmã de verdade? Os olhos de Emma se arregalaram como se ela estivesse falando de uma irmã de verdade. Não apenas uma amiga. Uma irmã de verdade. A testa de Mason se enrugou em confusão. Mas como? Você não estava grávida. Eu teria me lembrado. Respirei fundo, tentando manter a explicação o mais simples e adequada possível à idade. Às vezes, as famílias são formadas de maneiras diferentes. Lily foi concebida usando células especiais minhas e do papai, mas outra mulher a carregou em seu ventre e a criou. Só ficamos sabendo dela recentemente. Então, ela é mesmo nossa irmã? Emma perguntou novamente, como se precisasse de confirmação. Sim, querida. Sério? Ela tem a mesma mãe e o mesmo pai que você, mesmo tendo sido criada por outra pessoa. Mason processou isso com a lógica de uma criança de 7 anos. Ela vai morar conosco? Sim. Vai ser uma grande mudança para todos, especialmente para Lily. Ela vai precisar de muita paciência e carinho enquanto se adapta à nova família. Ela pode ficar no quarto ao lado do meu? Perguntou Emma, já fazendo planos. Posso mostrar a ela todos os meus bichinhos de pelúcia. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, liguei para minha irmã, Eve. Contei a ela tudo o que eu vinha guardando há 2 semanas. O caso extraconjugal, a filha secreta, a fraude médica, a batalha pela guarda. Preciso de ajuda, Eve. Não consigo lidar sozinha com 3 filhos nessa batalha judicial. Estarei aí neste fim de semana, disse ela imediatamente. Sem hesitar, sem fazer perguntas sobre quanto tempo duraria ou quanto custaria. Prepare uma mala para alguns meses. Você não está passando por isso sozinha. Me desculpe por não ter te contado antes.
Eu estava tentando processar tudo. Juniper, pare. Você tem o direito de desmoronar. É para isso que estou aqui. Rebecca agendou o primeiro encontro oficial para a terça-feira seguinte, no consultório da doutora Sarah Kim, uma terapeuta infantil especializada em transições familiares. Um ambiente neutro para Lily me conhecer, como sua mãe biológica. Eu estava apavorada. O que você diz para uma criança de 6 anos cujo mundo inteiro está sendo transformado? Lily chegou com Vanessa, segurando um coelho de pelúcia que parecia bem usado, com uma orelha um pouco desfiada. Ela era linda, com cachos escuros escapando de 2 tranças, o nariz característico de Mason, minhas covinhas aparecendo quando ela sorria hesitante. Quando viu Mason e Emma na sala de espera, seu rosto se iluminou. Vamos ter um encontro especial para brincar? Vanessa claramente a havia preparado com cuidado, apresentando a situação como algo empolgante em vez de assustador. A doutora Kim nos conduziu ao seu consultório, um espaço acolhedor com brinquedos, livros e móveis confortáveis, projetado para deixar as crianças à vontade. Ela conduziu a conversa com uma delicadeza experiente. Lily, você se lembra de ter conhecido essas pessoas antes? Lily assentiu, de repente tímida. No parque. Esses são Mason e Emma. Isso mesmo. E esta é Juniper. Ela é a mãe do Mason e da Emma. Eu sei, disse Lily, abraçando seu coelho com mais força. A doutora Kim sorriu. Lily Juniper também é sua mãe. Você cresceu de uma forma muito especial e agora tem 2 famílias que te amam muito. Lily pareceu confusa, mas não chateada. Ela me observou atentamente, depois olhou para Vanessa em busca de confirmação. Ainda posso te ver? Perguntou a Vanessa, com a voz baixa. Claro, respondi rapidamente antes que Vanessa pudesse responder. Vanessa sempre fará parte da sua vida. Estamos apenas aumentando a sua família, não substituindo ninguém. Lily refletiu seriamente sobre isso e então voltou-se para Mason e Emma. Podemos brincar agora? E assim, de repente, ela voltou a ter 6 anos, concentrada em brinquedos e jogos, aceitando o que os adultos lhe diziam com a resiliência que só as crianças possuem. Observei-a brincar com meus outros filhos, meus 3 filhos, e senti algo mudar dentro de mim. Essa era minha filha e, de alguma forma, eu faria isso dar certo. O período de transição que a doutora Kim havia planejado deveria ser gradual. Visitas semanais, passando para pernoites, depois fins de semana e, finalmente, a guarda total. Uma abordagem cuidadosa e ponderada, planejada para minimizar o trauma de uma criança de 6 anos cujo mundo estava sendo completamente transformado. Mas, 3 semanas após o início do processo de custódia, tudo se acelerou. Eu estava preparando o almoço para as crianças numa tarde de quinta-feira quando a campainha tocou. Pela janela, vi um carro descaracterizado estacionado na calçada e uma mulher de terninho escuro parada na minha porta da frente. Era a detetive Sarah Brennan, da Divisão de Fraudes do Departamento de Polícia de Boston. Ela mostrou seu distintivo quando abri a porta. Senhora Hartley, preciso discutir algumas descobertas que surgiram do seu processo de divórcio. Posso entrar? Estávamos sentados na minha sala de estar enquanto Mason e Emma assistiam a desenhos animados lá em cima, alheios ao que estava acontecendo. A detetive Brennan, na casa dos 40 e poucos anos, tinha um semblante sério, o tipo de policial que já tinha visto de tudo e não se impressionava com muita coisa. Ela espalhou os documentos sobre a minha mesa de centro com uma falta de prática. As descobertas do seu contador forense desencadearam uma investigação mais aprofundada, começou ela. O que descobrimos vai muito além de ocultar bens em um divórcio. Senhora Hartley, seu marido não estava apenas roubando da senhora. Ele estava fraudando sistematicamente seus sócios e clientes. Encarei os documentos, os extratos bancários, os contratos de construção, os acordos de desenvolvimento. O falso Boston Consulting Group era apenas uma empresa de fachada entre dezenas. O detetive Brennan continuou. Ele vem inflando os custos dos projetos em contratos de desenvolvimento, desviando verbas de construção e criando taxas de consultoria fantasmas que vão direto para contas offshore que ele controla. Ela apontou para números destacados que embaçaram minha visão. Este empreendimento imobiliário em Worcester. Ele disse aos investidores que custou 4 milhões. Os custos reais foram de 2,8 milhões. Ele embolsou a diferença.
O mesmo padrão se repetiu em vários projetos ao longo de 7 anos. Qual o valor total? Minha voz soou distante, desconectada. Mais de 2 milhões de dólares em fraudes comprovadas. Provavelmente há mais coisas que ainda não descobrimos. O detetive Brennan olhou nos meus olhos. O Ministério Público está apresentando acusações federais. Fraude eletrônica, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro. Isso é sério, Sra. Hartley. Senti um frio na barriga. Quanto tempo ele pode ficar preso se for condenado? De 10 a 15 anos, potencialmente. Depende de quantas acusações forem comprovadas e se ele cooperar. Ela fez uma pausa. Você precisa saber. Provavelmente será chamado a depor sobre a fraude financeira, as contas ocultas, o engano sistemático. Pensei em Mason e Emma visitando o pai deles na prisão federal. Pensei em Lily, que mal conhecia Arlo, crescendo com um criminoso condenado como pai biológico. O que for preciso, eu disse por fim, ele fez as suas escolhas. A detetive Brennan assentiu com a cabeça, recolhendo seus documentos. O promotor entrará em contato. Enquanto isso, se Arlo entrar em contato diretamente com você, documente tudo. Ele estava ficando desesperado. E ele tinha razão. 2 dias depois, Arlo apareceu em nossa casa. Eu estava preparando Mason para o treino de futebol quando ouvi batidas fortes na porta da frente. Urgentes e agressivas. Juniper, abra a porta. Eu sei que você está aí dentro. Os olhos de Mason se arregalaram. É o papai. Suba com a Emma, eu disse baixinho. Tranque a porta do seu quarto. Não saia até que eu diga. Primeiro liguei para a polícia, depois fui até a porta. Não a abri. Apenas falei através da madeira. Arlo, existe uma ordem de restrição. Você não deveria estar aqui. Por favor. Sua voz falhou. Apenas me escute. Eu posso explicar tudo. O dinheiro, as contas, tudo. Se você simplesmente retirar as acusações. Retire as acusações. Não consegui conter o riso amargo. Você me roubou por 7 anos. Você cometeu fraude médica. Você vem fraudando seus sócios. Isso não tem mais a ver comigo, Arlo. Isso é um caso federal. Vou perder tudo. Meu negócio, minha reputação. Ele estava chorando agora. Havia lágrimas de verdade em sua voz. Pense nas crianças. Mason e Emma merecem ter o pai deles. Você deveria ter pensado nisso antes de construir uma segunda família e roubar milhões de dólares. A polícia chegou em poucos minutos. 2 policiais que não pareceram surpresos com a situação. Aparentemente, as brigas domésticas eram rotina. Eles levaram Arlo embora enquanto ele gritava promessas, ameaças e súplicas desesperadas que ecoavam pela nossa rua tranquila. A senhora Patterson, da casa ao lado, observava tudo da janela. O mesmo aconteceu com os Johnson, do outro lado da rua. Amanhã, todos no bairro saberiam. Depois disso, Arlo tentou ligar. Bloqueei o número dele. Ele tentou enviar e-mails desesperados, alternando entre súplicas por perdão e ameaças de lutar pela guarda das crianças. A mãe dele ligou, chorando, implorando para que eu considerasse o bem-estar das crianças. Ele cometeu um erro terrível, Juniper. Mas ele ainda é o pai deles. Essas crianças precisam dele. Ele é um criminoso, respondi, com voz fria. E as crianças estão melhor sem ele. Não ligue mais. Seus sócios não foram tão indulgentes. Em uma semana, 3 processos judiciais distintos foram instaurados. Ações cíveis buscando indenização pelo dinheiro que Arlo havia desviado de projetos de desenvolvimento. Sua empresa de imóveis comerciais entrou em colapso de forma espetacular. Propriedades em desenvolvimento foram confiscadas. Investidores exigiram investigações. Tudo que Arlo construiu ao longo de 15 anos desmoronou. Assisti a tudo com uma satisfação sombria misturada a uma tristeza inesperada. Eu amei esse homem um dia, casei com ele acreditando que construiríamos uma vida juntos. O fato de ele ter destruído tudo por ganância e engano sistemático não apagou aqueles anos anteriores.
Mesmo que agora parecessem mentiras elaboradas, Rebecca me mantinha informada sobre o processo judicial. Ele está tentando negociar um acordo judicial. Ele quer evitar o julgamento. Os promotores estão considerando essa possibilidade. Ele está oferecendo total cooperação. Depoimento contra sócios que possam ter estado envolvidos. Confisco de todos os bens. Será que eles aceitarão? Provavelmente. Os julgamentos são caros e demorados. Se ele entregar peixes maiores e assumir a responsabilidade, eles reduzirão a pena. Ainda prevejo de 5 a 8 anos, mas é melhor do que 15. Os círculos da elite de Boston são pequenos e implacáveis. Poucos dias após as acusações federais se tornarem públicas, eu já estava recebendo ligações de ex-amigos que, de repente, queriam se distanciar do escândalo. Encontros para tomar café foram misteriosamente cancelados. Convites para jantar pararam de chegar. Na hora de buscar as crianças na escola, outros pais cochichavam e encaravam, puxando seus filhos para longe como se comportamento criminoso fosse contagioso. Certa tarde, Mason chegou em casa chorando, com a mochila arrastando no chão. A mãe de Brandon disse: "Nosso pai é um homem mau." Ela acrescentou: "Não podemos mais marcar encontros para as crianças brincarem juntas, porque você provavelmente também é mau." Eu o abracei enquanto ele soluçava em meu ombro, com a fúria queimando em meu peito contra os adultos que puniam crianças pelos crimes de seus pais. Mas havia aliados inesperados. A senadora Patricia Walsh ligou pessoalmente, não por meio de um assistente, mas de seu próprio telefone. "Juniper, eu sei o que você está passando. A imprensa, os julgamentos, o jeito como as pessoas de repente decidem que você está contaminada. Se precisar de alguma coisa, cartas de recomendação, contatos na área jurídica, só alguém para conversar, estou aqui." Outros 2 clientes antigos entraram em contato oferecendo apoio semelhante. Pessoas que se lembravam de que eu havia salvado suas carreiras, administrado situações impossíveis e jamais traído sua confiança. Minha irmã Eve se tornou meu porto seguro. Ela se mudou para cá no fim de semana seguinte à primeira visita de Lily, ocupando a suíte de hóspedes no 3º andar e se tornando imediatamente indispensável. Ela buscava as crianças na escola quando eu estava no tribunal. Preparava o jantar quando eu estava exausta demais para fazer qualquer coisa. Ela ficava comigo até tarde da noite, quando o peso de tudo ameaçava me esmagar. "Você está fazendo a coisa certa", ela me lembrava constantemente. Lily merece estar com sua família biológica. Arlo merece enfrentar as consequências do que fez. Lily se mudou para cá num sábado no final de outubro. As folhas estavam exibindo cores vibrantes e havia um friozinho no ar que anunciava a chegada do inverno. Vanessa chegou no meio da manhã com uma mochila cheia de roupas, o coelho de pelúcia e lágrimas escorrendo pelo rosto, que ela tentava esconder. A doutora Kim estava lá para ajudar na transição, mantendo a calma profissional enquanto 2 famílias se reestruturavam em torno de uma menininha. "Lembre-se, nos veremos todas as terças e quintas", disse Vanessa para Lily, ajoelhando-se para ficar na altura dela. "E você pode me ligar a qualquer hora. Juniper tem meu número." "Prometo." A voz de Lily era fraca, assustada. "Prometo." A primeira semana foi brutal. Lily chorava por Vanessa na hora de dormir. Ela vagava pela casa parecendo perdida, sem saber a que lugar pertencia nessa nova família. Perguntava constantemente quando poderia ir para casa, partindo meu coração a cada vez, porque ela não entendia que aquele era o seu lar agora. Mas Mason e Emma eram extraordinários. Eles tratavam Lily como a irmã que ela sempre fora, incluindo-a em suas brincadeiras, defendendo-a ferozmente na escola quando outras crianças faziam perguntas indiscretas. "Ela é nossa irmã", disse Mason a um colega que ouvirá seus pais fofocando. "E se você for cruel com ela, será cruel comigo." Aos poucos, dia após dia, Lily começou a se adaptar. Ela começou a dormir a noite toda. Parou de perguntar quando podia ir para casa. Começou a rir das piadas de Mason e a brincar de se fantasiar com a elaborada coleção de fantasias de princesa da Emma. 2 semanas depois de se mudar, encontrei Lily sentada na cama da Emma enquanto esta penteava cuidadosamente o cabelo dela. "Você tem os mesmos cachos que eu", disse Emma com orgulho de uma criança de 5 anos. "É porque somos irmãs." Lily sorriu, um sorriso tímido, mas genuíno. "Irmãs de verdade",
as mais verdadeiras, confirmou Emma com absoluta certeza. Irmãs para sempre. Naquela noite, eu estava colocando Lily na cama quando ela disse isso pela primeira vez. Mãe, posso beber água? Não, Juniper. Não, senhora. Hartley. Trouxe-lhe água com as mãos trêmulas, colocando-a na sua mesa de cabeceira ao lado do coelho de pelúcia. Boa noite, Lily. Boa noite, mãe. Foi um pequeno momento, apenas uma palavra, mas senti como se tudo estivesse se encaixando. Como se talvez, apesar de toda a dor, traição e destruição sistemática da vida que eu pensava ter, talvez nós realmente ficássemos bem. As semanas seguintes ao dia em que Lily me chamou de mãe pela primeira vez se misturaram numa estranha combinação de processos judiciais e rotina doméstica, audiências no tribunal pontuadas por idas e vindas da escola, depoimentos intercalados entre ajuda com a lição de casa e histórias para dormir. Duas vidas correndo em paralelo, uma focada em destruir o que Arlo havia construído, a outra em construir o que ele quase destruiu. 4 meses após a audiência inicial de custódia, Arlo aceitou um acordo judicial. Rebecca me ligou numa terça-feira de manhã enquanto eu preparava os lanches. Ele vai ficar com a prisão. 8 anos de custódia federal. Possibilidade de liberdade condicional após 5 anos. Cooperação total. Depoimento contra seus sócios. Confisco de todos os bens. Quando será a sentença? Sexta-feira, às 14 horas. Você não precisa estar lá se não quiser. Mas eu queria estar lá. Precisava estar lá. Precisava ver esse capítulo se encerrar oficialmente. Na sexta-feira à tarde, sentei-me no Tribunal Federal com Rebecca ao meu lado, observando Arlo comparecer perante a juíza Margaret Thornton. Ele havia emagrecido. O terno que ele vestia estava folgado em seu corpo, fazendo-o parecer menor, diminuído. Seus cabelos haviam ficado grisalhos nas têmporas em apenas 4 meses. Seu advogado foi o primeiro a falar, proferindo uma declaração sobre remorso e aceitação de responsabilidade, sobre como o Sr. Hartley compreendia a gravidade de seus atos e estava comprometido em reparar o dano causado. Então Arlo falou. Sua voz era baixa, mal chegando até onde eu estava sentado. Meritíssimo, eu destruí minha família por egoísmo e ganância. Violei a confiança e a autonomia da minha esposa da forma mais fundamental possível. Manipulei todos ao meu redor, minha esposa, meus sócios, Vanessa Marohov, para servir aos meus próprios interesses, sem me importar com o mal que causei. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Assumo total responsabilidade pelos meus atos. Aceito a sentença do tribunal e quaisquer consequências que considerem apropriadas. A expressão do juiz Thornton permaneceu severa durante todo o tempo. Quando ela falou, sua voz carregava o peso de alguém que havia presidido milhares de casos e não tinha mais paciência para esse tipo específico de engano. Sr. Hartley, o senhor fraudou sistematicamente seus sócios e clientes. O senhor roubou de sua esposa. O mais grave é que você acessou o material genético dela sem o conhecimento ou consentimento dela, usando fraude médica e suborno para criar uma criança da qual ela não sabia nada. Uma violação tão profunda que me faltou encontrar palavras adequadas para descrevê-la. Ela olhou para suas anotações e depois para Arlo. 8 anos em custódia federal, seguidos de 5 anos de liberdade condicional supervisionada. Restituição integral a todas as vítimas e perda permanente do poder familiar em relação aos 3 filhos, Mason, Emma e Lily Hartley. Perda permanente. As palavras ecoaram pelo tribunal. Mason, Emma e Lily jamais teriam que enfrentar visitas constrangedoras ou contato forçado com um pai que os usará como peças em seu elaborado plano de engano. Nenhum relacionamento imposto pelo tribunal. Sem fingimento. Acabou. Os ombros de Arlo caíram. 2 agentes federais se aproximaram para escoltá-lo para fora. Enquanto conduziam para além da nossa fileira, ele olhou para mim apenas uma vez, brevemente. Retribui o olhar sem expressão, sem perdão, sem raiva, sem nada. Ele tinha feito suas escolhas. Agora viveria com as consequências. 2 semanas após a sentença, Eve me pediu para sentar na nossa cozinha depois que as crianças dormissem. Ela tinha aquela energia nervosa que as pessoas sentem quando estão prestes a compartilhar uma notícia sobre como você vai recebê-la. Preciso te contar uma coisa, começou ela, envolvendo as mãos em torno de uma caneca de chá que não estava bebendo.
estou saindo com alguém. Ainda é relativamente recente, mas está ficando sério e eu queria que você soubesse por mim primeiro. Senti um sorriso se formar. Ivy, isso é maravilhoso. Por que você está com essa cara de quem espera que eu fique chateada? Porque ela respirou fundo. É a detetive Sarah Brennan, do seu caso. Nos conhecemos durante uma das entrevistas sobre fraude financeira. Começamos a conversar e simplesmente aconteceu. Eu processei isso. A detetive que ajudou a construir o caso contra Arlo estava namorando minha irmã. A mulher que descobriu toda a extensão da fraude dele agora fazia minha irmã rir enquanto tomavam café da manhã. Deveria ter parecido estranho, complicado, mas de alguma forma não parecia. Você está feliz? Perguntei. O rosto de Ivy se transformou completamente. O nervosismo se dissipou, dando lugar a algo mais suave, mais vulnerável. Estou muito feliz, June. Ela é brilhante e gentil, e entende o que nossa família passou sem que eu precise explicar tudo. Ela simplesmente entende. Então fico feliz por você. Estendi a mão por cima da mesa e apertei a dela. Deus sabe que nós dois precisamos de boas notícias. O relacionamento de Ivy com Sarah se tornou mais uma peça inesperada em nossa vida reconstruída. Sarah era cuidadosa com os limites. Ela nunca comentou sobre o caso de Arlo ou a investigação em andamento sobre seus sócios, mas sua presença trazia estabilidade e uma alegria tranquila que faziam falta há tanto tempo. As crianças a adoravam, principalmente quando ela começou a ensiná-las técnicas básicas de autodefesa no quintal nos fins de semana. Técnicas suaves, apropriadas para crianças, apresentadas como brincadeiras, mas com aplicação prática real. Todos deveriam saber como se proteger. Sarah me explicou isso no sábado, enquanto Mason praticava bloqueios e Emma ria por poder lutar como o irmão mais velho. Eu os observei brincando, pensando em como as famílias se formam de maneiras inesperadas. Como a crise e o trauma às vezes unem pessoas que jamais se conheceriam de outra forma. 6 meses depois de Lily se mudar para cá, Vanessa e eu nos encontramos para tomar um café em um pequeno café a meio caminho entre Cambridge e nosso bairro, no South End. Tinha se tornado um ritual mensal, um terreno neutro, onde podíamos conversar sobre a adaptação de Lily, combinar horários de visitas e, aos poucos, construir algo que se assemelhasse a uma amizade a partir das ruínas do engano de Arlo. Ela está ótima, eu disse para Vanessa, mostrando as fotos no meu celular. A professora dela disse que ela está totalmente em dia com os estudos e fazendo amigos. A terapia está realmente ajudando-a a processar tudo. Vanessa sorriu, mas a tristeza persistia em seus olhos. Obrigada por me incluir na vida dela. Eu sei que legalmente você não é obrigado a fazer isso. Você a criou por 6 anos, Vanessa. Você a amou quando eu nem sabia que ela existia. Isso importa. Isso sempre será importante. E eu falei sério. Tanto eu quanto Vanessa fomos vítimas da manipulação sistemática de Arlo. Ela merecia compaixão, não punição. Tínhamos chegado a um acordo que a doutora Kim ajudou a facilitar. Vanessa visitava Lily 2 vezes por mês em consultas supervisionadas. Ela comparecia a festas de aniversário e eventos escolares. Era algo incomum. Provavelmente não seria o que a maioria dos tribunais de família recomendaria, mas funcionou. Lily a chamava de tia Nessa. Eu sabia que isso provavelmente magoava Vanessa mais do que ela demonstrava. Essa despromoção de mãe para tia, mas ela nunca reclamou, nunca insistiu em nada além do que tínhamos combinado. Também estou fazendo terapia, comentou Vanessa, mexendo açúcar no café, para lidar com a culpa e a traição. Ajuda muito conversar com alguém que entende o quanto fui manipulada. Fico feliz que você também mereça apoio. Ficamos sentados em silêncio confortável por um momento, observando as pessoas entrando e saindo do café. Casais jovens, famílias com crianças, profissionais tomando um café entre reuniões. A vida normal seguindo seu curso ao nosso redor. Já pensou em namorar? Vanessa perguntou de repente. Recomeçar? Eu ri. 3 filhos e uma carreira exigente. Quem tem tempo para isso? Mas, para ser sincera, eu havia pensado nisso tarde da noite, quando a casa estava silenciosa e eu estava sozinha com meus pensamentos. Sobre como seria confiar em alguém novamente, deixar entrar alguém que não tivesse participado desse desastre.
Talvez um dia, admiti. Neste momento, estou focada apenas em garantir que as crianças estejam bem. Em garantir que Lily se sinta segura, em construir algo estável. Vanessa assentiu. Você está fazendo um trabalho incrível, Juniper. Sério? Lily fala de você o tempo todo, da irmã e do irmão dela, da casa, de se sentir parte de algo. Seja lá o que você esteja fazendo, está funcionando. Um ano depois da inocente revelação de Mason sobre o café da manhã, eu estava na sala de estar da nossa casa de tijolos aparentes, observando meus 3 filhos brincarem juntos. A luz de novembro entrava pelas janelas salientes naquele ângulo outonal específico, dourada e quente. Mason estava ensinando Lily a jogar seu videogame favorito, explicando pacientemente a estratégia enquanto ela segurava o controle com intensa concentração. Emma havia construído um cenário elaborado envolvendo toda a sua coleção de bichos de pelúcia e um forte de cobertores que ocupava metade do quarto. Você tem que ser o dragão, disse Emma Mason. E Lily, você é a princesa que luta contra o dragão. Será que a princesa pode vencer? Perguntou Lily. Obviamente, disse Emma com a certeza de uma criança de 5 anos. Ela é a heroína. Na cozinha, eu conseguia ouvir Eve e Sarah preparando o jantar juntas. Suas vozes se misturavam em uma conversa descontraída, pontuada por risos. O cheiro de frango assado e legumes pairava pela casa. Essa não era a família que eu imaginava construir quando me casei com Arlo, 10 anos atrás. Não era a vida perfeita das nossas fotos de Natal, com roupas combinando e sorrisos forçados. Mas era real e era nossa. E era mais honesta do que qualquer coisa que Arlo e eu tivéssemos criado juntos. Meu celular vibrou. Uma mensagem de um potencial novo cliente. Um técnico lidando com um escândalo de assédio que ameaçava destruir sua empresa. O trabalho continuou. O gerenciamento da crise continuou. A vida continuou. Aprendi algo fundamental com tudo isso. Sobreviver não significa prevenir desastres, mas sim controlar as consequências. Trata-se de proteger o que importa e eliminar o que é tóxico. Mason ergueu os olhos do videogame e nos encaramos. Mãe, você está jogando ou só assistindo? Já vou, respondi, largando o celular e indo me juntar a eles em seu reino de cobertores. Mais tarde naquela noite, depois que as crianças dormiram e Eve e Sarah subiram, sentei-me sozinha na sala silenciosa. A casa se acalmou ao meu redor com sons e ruídos familiares. Lá fora, Boston continuava seu ritmo incessante. Carros passando, sirenes distantes, a cidade respirando. Permiti-me reconhecer a verdade que a pergunta de Mason sobre o café da manhã havia revelado. Toda a minha vida havia sido construída sobre um sistema de enganos. Mas descobrir isso não me destruiu. Em vez disso, me obrigou a me tornar alguém mais forte. Alguém que não apenas lidava com as crises alheias, mas também conseguia navegar pelas suas próprias com precisão e propósito. Algumas mulheres descobrem a traição através de batom em golas de camisa ou mensagens suspeitas. Eu descobri a minha através da observação inocente de um menino de 7 anos sobre o amigo do pai no parque. Essa observação levou à descoberta de fraude médica, engano financeiro sistemático e, por fim, à recuperação de uma filha que me foi roubada do meu próprio DNA. Arlo estava em uma prisão federal, enfrentando anos de consequências por suas escolhas. Vanessa estava reconstruindo sua vida com meu apoio, aprendendo a se perdoar por ter sido manipulada. E eu estava aqui, nesta casa de tijolos marrons, com 3 filhos que compartilhavam minha genética, minha casa e meu futuro. A verdade que me manteve acordada naquelas primeiras noites terríveis. A dimensão do engano, a filha roubada, a fraude, havia se transformado em algo mais. Não vingança, embora tivesse havido satisfação em ver o império de Arlo desmoronar. Nem mesmo justiça, embora o sistema legal tivesse funcionado melhor do que eu esperava. Recuperação, essa era a palavra. Recuperei minha filha, minha autonomia, meu futuro. Usei minhas habilidades profissionais como arma para desmantelar as mentiras e construir algo verdadeiro em seu lugar. Meu nome é Juniper Hartley. Eu gerencio crises para as pessoas mais poderosas de Boston. Mas a crise mais importante que já gerenciei foi a minha própria. E eu não apenas sobrevivi a ela. Transformei-a na base para algo melhor. A casa de tijolos marrons estava silenciosa. As crianças estavam seguras em suas camas.
Eve e Sarah estavam construindo algo genuíno lá em cima. E, pela primeira vez em um ano, senti algo próximo à paz, a ponto de achar que subir as escadas até meu próprio quarto já era uma vitória suficiente. Se essa história de descoberta da verdade te prendeu desde o momento na mesa do café da manhã até a vitória final no tribunal, clique no botão a curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Juniper confrontou Arlo sobre aquele jantar de salmão perfeitamente preparado, vendo o mundo dele desmoronar a cada palavra. Qual foi o seu momento favorito? Deixe nos comentários abaixo. Não perca outras histórias emocionantes de justiça e resiliência como esta.